Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo na Boa. E não é mais um, não, é o último do ano, né? Por ser um especial de Natal, mas vai ser um especial de futebol, que é uma coisa que eu gosto demais. E a gente tá na época do ano, passou agora, terminou a Copa do Mundo. E eu trouxe um cara aqui, ó, meu amigo Daniel Rocha. Cara, entende tudo de futebol, jornalista esportivo, comentarista esportivo, faz uma resenha no DR da semana aí há mais de 6 anos. Foi da TV Globo, da TV Verdes Mares, e é um cara que entende muito de bola, porque também joga muita bola, é um craque na bola, ou não, vamos dizer aí, eu tenho vários vídeos gravados aí que comprovam isso. Primeiramente, amigo, boas-vindas, dá boas-vindas pra galera, seja muito bem-vindo ao Papo na Boa. Grande abraço, Eric, prazer estar aqui, né? Você já havia feito esse convite antes, não havia podido comparecer, mas agora estamos aí na área. Acabou a Copa, né? Infelizmente não foi bom para o nosso Brasil, mas ficam muitas histórias, muita coisa boa, muita coisa histórica. E fora a Copa do Mundo, tem muita coisa boa de futebol e de tudo que a gente pode trocar essa ideia bacana aqui com o teu público. Tamo junto. É isso aí. Para quem tá chegando agora, galera, já se inscreve no canal aí, ativa o sininho das notificações, porque aqui a gente fala sem frescura e sem mimimi. Lá onde você já trabalhou, já passou por muito tempo, você acha que tinha umas regrinhas aí que não podia falar? Aqui, meu irmão, pode falar o que quiser. Antes da gente entrar no assunto de Copa do Mundo, eu queria entender por que tu caminhou, trilhou. Já te conheço há um bom tempo, a gente já jogou algumas peladas juntos. Por que tu caminhou para esse lado do esportivo, do jornalismo esportivo, entender o teu background para saber como você chegou até aqui? Pois é, viu, Eric? Essa questão, assim, muita gente fala que ama o jornalismo, né? Que tem a essência do jornalismo na veia. Para já começar sendo bem sincero, eu nunca escondi isso. Eu não confesso que eu não sou fã do jornalismo, cara. Eu sou fã de futebol. Sim. Eu sou fã de comunicação. Assim, eu sempre me dei muito bem com microfone, com câmera. Mas até no canal da minha mãe tem vídeo, eu criança, que eu pegava a câmera dela, fazia umas marmotas, imitava os candidatos a governo, a prefeitura de Fortaleza, que eu via a propaganda do horário político, ficava fazendo os jingles de cada um. Então eu sempre tive esse tino para comunicação, né? Falar em público, tudo isso nunca foi problema para mim. É o famoso desenrolado que a gente fala aqui no Ceará. Não tem besteira, assim, tá com vergonha de falar uma coisa, me dê aqui que eu falo, e pronto, mesmo que eu não conheça ninguém. Eu nasci sem essa dificuldade, digamos assim. E como todo garoto, né, a gente tem aquela vontade de ser jogador de futebol, né? Acho que 95%. E confesso que nunca botei pra frente esse sonho. Era só vontade mesmo, né? Mas na época do colégio tu já fazia as resenhas com a galera. Meu irmão, esse time fez assim, fez assado. Não, era mais de gostar de jogar e estar ali no meio, né? Mas aí, como foi ficando mais velho, vai chegando aquela hora ali no ensino médio, aí escolha uma faculdade e tudo mais. E aí eu já tipo, pensava, essa história de ser jogador já passou, né? Não fiz base, não fiz nada disso. O que é que eu posso fazer? E aí um belo dia, vendo o programa esportivo, como eu sempre gostei de ver, né? Tava ali aquela roda, aquela mesa redonda, aquelas discussões sobre a rodada, futebol e tal. E aí pensei, bom, isso aí, vou ser jornalista esportivo, pronto, para trabalhar com futebol. Que é uma coisa que você ama. Então não foi a profissão jornalista, né? Foi trabalhar no meio do futebol, que tinha sempre 2 opções. Ou educação física, né? De você estar ali trabalhando dentro de clubes ou com atletas e tudo mais. Ou o jornalismo, que era falar sobre aquilo ali. Então tinha bem mais a minha cara essa questão de humanas, né? De ser comunicador para falar daquilo que eu gosto muito e sempre gostei, que é de futebol. Então, a partir daí, entramos na faculdade e fomos trilhando passo a passo. E aí, né? tu foi entender as partes técnicas do que precisava para trabalhar com isso, né? E aí foi faculdade, foi com certeza deve ter feito cursos, mas aprender muito na prática, com certeza, né? Exatamente. A questão da prática é o principal, né? Eu sempre digo para muita gente que me segue, que vem no direct, fico até muito feliz com isso, que tem muita gente mesmo que chega assim, Daniel, eu gosto de jornalismo esportivo por sua causa. Eu quero fazer o que você faz. Tem alguma dica? Tem algo que você possa dizer? E o que eu sempre digo é procure praticar. Além do teórico, de ser bom aluno, dessas coisas todas que para qualquer profissão é importante, não deixe para ir botar a mão na massa quando se formar, porque aí mesmo que você for o melhor aluno da faculdade do Brasil, você vai ter imensas dificuldades na hora que você chegar
e ver o que é o dia a dia da profissão, né? E, cara, como é que tu foi chegar na TV? Porque a tua primeira experiência, tu já tinha alguma experiência, produzir algum conteúdo pra internet, ou então eu fui lá mesmo e candidatar. Como é que foi isso pra tu chegar na TV? Verdes Mares, passou muito tempo no Globo Esporte, agora tá indo atrás de novos projetos, né? Pra gente, pra eu falar isso aí que eu acabei de te dizer, do que é preciso, eu precisei sentir na prática também, né? Meio que empurrando com a barriga no início, nunca fui aquele grande aluno, né? Pra ser bem sincero. Mas no ano que eu fiz vestibular, foi 2009, foi o último ano do Enem, né? Antes de Enem, né? Não precisava de Enem ainda. Não tinha o Enem ainda. Você vê que eu estou ficando bem já velhinho. E aí, foi um ano que teve uma história de que para ser jornalista não precisava de diploma. E aí muita gente largou o curso, né? Gente que tinha vontade de fazer. Mas eu pensei, como é que eu vou ser contratado trabalhar numa grande empresa, que sempre foi a minha vontade, se eu não vou estar capacitado para aquilo? Essa história é balela. Você pode ter o seu blog pessoal e tudo mais, mas para minha carreira de trabalhar numa Globo, no Sport TV, de chegar a grandes coberturas de Copa do Mundo, eu sabia que eu ia precisar ter essa base bem feita, né? Então, no começo, eu fui meio que empurrando com a barriga, porque tinha essa história de que não precisa, então vamos na cautela aqui, pianinho. Mas aí cheguei na metade do curso, ainda sem ter praticado. E aí a Unifor cedeu, a Unifor tem, né? A TV Parceria, Unifor, né? Então ela já te oferece, isso é algo muito importante também de você ter. Dentro da própria faculdade, você já faz reportagem, produz, vai pra rua. Vai vivenciar. Já vai vivenciando. Então essa prática eu a peguei bem na TV Unifor. E aí lá foram cursos, né? Fiz um curso de jornalismo esportivo com o Fábio Pisato, que inclusive está lá no Canadá, ex-apresentador do Globo Esporte, né? Então ele já me conheceu. Aí foi quem me garimpou para estagiar no Globo Esporte, né? Aí foi o início no GE. Mas no Sistema Verdes Mares, Jurani Parente, que apresenta o programa Domingo Esportivo, junto com o Thiago Conrado, me indicou, né? O Thiago foi quem fazia esse curso de jornalismo esportivo com o Pisato, ministrava, né? E aí eu já estava preocupado, né? Fim de faculdade, não conseguia começar numa TV comercial mesmo e tal. E aí o Thiago me indicou para o Jurani. Jurani me convidou para participar desse programa na Verdinha, dia de domingo Esportivo. Como repórter, fazendo externos? Comentando mesmo. Comentando. Ele tem um programa de 2 horas, 3 horas, de meio-dia às 3 lá no domingo. E ele chama sempre ali uns 4 ou 5, é muita gente mesmo, para bater papo sobre futebol. Aí ele me ligou. Aí disse, cara, o Thiago me falou de ti aqui, tu quer vir para cá, bater um papo e tal? Ele falou que você entende muito de futebol. Disse, pô, o coração chega, acelerou, disse, na hora. E aí foi gostando, todo domingo me chamava, aí me chamaram para ficar fixo, e aí foi indo. Aí foi quando o Pisato me chamou para ir para o GE. É muita coisa aqui que levaria um podcast só para a gente ir contando os passo a passo, mas eu acho importante frisar o Jurani, que me deu essa primeira oportunidade na rádio, e o Pisato, que foi quem me levou para estagiar no Globo Esporte. E depois do estágio no GE, quando eu me formei, e aí já tinha concluído o estágio, foi quando o Antero Neto saiu do Sport TV, voltou para cá, né, para chefiar a TV Diário e a Verdinha, e aí o Antero me puxou para ser comentarista da rádio depois do meu estágio no Globo Esporte, e aí desandou, né? Fui sendo chamado para fazer parte de tudo do esporte lá do Sistema Verdes Mares, né? O esporte, ele meio que se reformulou muito na TV durante o longo desses últimos, sei lá, 10, 15 anos, né? Hoje em dia ele tá totalmente diferente, né? Tu sentiu essa diferença? Você que assistia muito, a gente, desde moleque a gente assiste o Globo Esporte, pra mim era meio que programa obrigatório, se chegava em casa da aula, do colégio, almoçando e assistindo, para se manter informado. E o tanto que esse modelo, esse formato de esporte mudou na TV hoje em dia, né? Demais, né? Era tudo muito engessado, né? Ainda tem umas coisinhas que a gente sabe que ainda podem ficar mais leves, com menos regrinhas, né? Como você abriu o podcast falando, mas antigamente a história de tatuagem, por exemplo. Não podia aparecer com lá. Esse braço aí não aparecia na televisão, apresentando um jornal, nada disso. Hoje, próprias mulheres, né? Que tinham muita dificuldade de entrar nesse mundo que sempre foi muito masculino. Hoje é praticamente meio a meio. As redações com mulheres no esporte, cada vez mais tendo vontade de fazer esporte também. Então, você vê apresentadoras com top, com blusinha que aparece o ombro, com tatuagem aqui e tudo. Não tem mais essa besteira. A própria questão de que eu acho que isso aí sempre foi muito meu também, de que por mais que a regra seja mais
corretinho, cara, não dá. Eu não consigo. Ficar quadradão, então, né? muitas vezes eu quebro essa coisa de script, né? Eu não gosto de ter isso pra nada. Assim, eu cheguei aqui pra cá, você me chamou, eu não pensei em um ai do que eu ia dizer aqui, do que é que ia ser falado. O próprio DR da semana. É desse jeito. Vamos falar sobre o quê? Ceará ou Fortaleza hoje? Ceará ou Fortaleza aí. Eu vou lá, chamo um cinegrafista, não penso em nada, só sei o que é o assunto, né? Aperto o play aqui, ele começa a gravar e de primeira eu mato. Não gosto de gravar 2 vezes porque nunca sai a mesma coisa. Véio, impressionante. Então é papum, porque se eu pensar e for falar algo que eu treinei, vai meio que ser robotizado e se eu não falar igual que eu treinei, eu posso me embaralhar e tal. Então é no improviso e eu gosto de fazer as coisas assim. Pra sair cru, real, né? É realmente isso uma é opinião. natural. E esse quadro foi um quadro que deu muito certo, né? A gente tava falando aqui antes de começar a gravar, tu tava falando que chegou no 100º DR da semana. Explica pra galera, tem gente que não assiste, não acompanha tanto esporte, o que era o DR da semana? Pois é, né? DR de Daniel Rocha, né? Sim, pra começar. Sim. E aí, como tem essa história de DR, discutir a relação, né? Eu conversando com o Marcos Montenegro, né? Apresentador do GE, aí, esse cara, vamos pensar num quadro aqui. Eu tava pensando em alguma coisa tipo Fala DR, alguma coisa assim, que tivesse ali uns 2 minutinhos. Não pensei na periodicidade do quadro, né? Por mim seria, quando tiver um grande assunto, uma coisa que esteja chamando a atenção no momento, a gente vai lá e fala. Mas aí o próprio Marcos pensou no DR da semana, né? E aí disse, vamos fazer o DR da semana. Aí eu gravei o primeiro, aí quando chegou a segunda semana, aí ele, cadê? Não vai gravar não? Eu disse, não, mas não tem nenhum assunto assim e tal. Eu disse, não, toda terça-feira no GE, terça é o dia do DR da semana, te vire. E se tu pegar bem, né? Futebol aí, se pegar mundial daqui, local, tu vai achar alguma coisa pra meter. A gente acabou nichando muito Ceará e Fortaleza, né? Sim. Daqui que era o público maciço pra isso, né? O produto principal do GE daqui. Então eu acho que os 4, 5 primeiros DRs a gente fazia dos 2, né? Porque aqui tem aquela frescuragem que... Tem galera que conta, ó, deu 30 segundos pro Fortaleza e deu 25 pro Ceará. E, ó, aí, tudo leão. Teve um torcedor que veio no meu direct uma vez. Aí, cara, não é possível. Esse devia se chamar DR Tricolor. Porque só fala do Fortaleza. Isso porque foi 2 semanas que foram 2 seguidas do Fortaleza. Porque tava palpitando. Fortaleza. Sim, tinha mais assuntos importantes. Do Vojvoda, na lanterna, a situação complicada e tudo mais. Aí, tipo, não vou forçar a barra de falar algo do Ceará, que tá tudo muito tranquilo, muito calmo, não tem muita coisa palpitante. Sim. Aí o cara falou isso. Eu fiquei, cara... Aí eu peguei a planilha do DR todinho. Eu abri o site do GE e fui contar todos, né? Na época tinha 80 e poucos, né? Tava pau a pau? Aí o cara foi 42-43, ou 2 a mais para um ou para outro. Aí eu falei para ele, cara, é desse jeito aqui. Fiz o levantamento depois da sua crítica, tá certo? Tá desse jeito. Se pelo fato de ter 5 minutos a mais aí para um durante todo esse tempo de DR, é porque a gente só faz para um, aí você tá correto, me perdoe. Mas se não, tá tranquilo. Eu entendo o lado do torcedor que vai sempre puxar a sardinha pro lado seu. Com toda certeza. E falar de futebol cearense, né? A gente tem lendas aqui, que tu até trabalhou recentemente com uma lenda do futebol cearense, né? E era engraçado o jeito que vocês interagiam. Já era um outro tipo de trabalho ali, né? Você com o Wilton Bezerra. Wilton Bezerra. Cara, porque são 2 gerações totalmente diferentes, mas conversando sobre futebol, como é que foi essa experiência de trabalhar? Porque uma coisa é tu trabalhar com o Caio, com o Pisato, que são mais ou menos da geração parecida, que entende o linguajar. Mas trabalhar com o Wilton Bezerra, que às vezes tu fala uma coisa que o cara nem entende. Como é que foi isso aí? Cara, esse programa, eu acho que talvez a gente não tenha nem a dimensão ainda de como marcou. Porque eu saí do sistema tem o quê? Umas 2 semanas. E o que vem de gente que naturalmente não acompanhou o meu post de despedida e vem assim, cara, tá de férias, cadê tu? Sim. Sei o quê. Aí disse, não acredito, cara, como é que o Wilton vai ficar sem tu agora? A gente virou, sem querer, personagens, assim, digamos, da imprensa cearense, de que era o Daniel contra o Wilton. Isso. Muita gente achava que a gente até combinava. não se bicava, ou combinava, ou perguntava, ei, vocês não se dão mesmo não e tal. Cara, nenhuma coisa nem outra, era tudo natural. Primeiro que eu gosto de tirar onda com todo mundo, assim, eu brinco com o Wilton quando eu sei que eu vou falar uma coisa que ele vai pegar, mas não era nada pensando que ia viralizar isso e aquilo, mas realmente casou muito, porque era o Antero na apresentação, com todo o nome que ele tem, né?
É uma marca, experiência, né? o cara que viveu lá no Grupo Globo, entre os melhores, voltou por opção própria, e aí você tem um mediador sensacional como ele, e aí de um lado, exatamente como você disse, era o Wilton em Tom Barros, né, na grande jogada icônica na TV Diário, que eu assistia quando era criança, a questão dos causos do Wilton, que quando era no programa da grande jogada, o Antero ainda tinha que ficar cortando, porque era um programa de menos de 1 hora, né? Ele então ia contar a história. Aí acabava o programa. É. Então, nesse nosso Jogada Segundo Tempo lá na TV Diário e na Verdinha, né, que também faz parte dessa sinergia, que foi o nome do projeto, que toda a programação da Verdinha tá na TV Diário agora, né? Então tá tudo na televisão. Então a gente pensava assim, será que aquela resenha do rádio vai mudar? Conversa, Muda de não. jeito nenhum. Era a gente ali na televisão do mesmo jeito, só que a mesma brincadeira, a mesma coisa. Então é um cara da velha guarda, que tem os pensamentos mais conservadores de futebol, tem muita coisa do tactiquez, de expressões, de falso 9, de box to box. Que ele Isso aí fica ele puto. detesta quando eu falo e quando eu uso. Então ficou uma mescla muito interessante. Dos haters do Wilton, esse velho lá sabe de nada. Sim. Ainda bem que tu tá ali. Como o pessoal da velha guarda, que tem um carinho imenso por ele, e diz, respeite o Wilton Bezerra. Você é quem para estar discutindo com ele? Então, sensacional. E quando tu foi começar, quem é que eram tuas referências? Quando tu tava na faculdade, tu olhava assim, jornalista esportivo, claro, no Brasil, pode dar uma referência nacional, uma daqui também. Quem que tu olhava? Caramba, o trabalho desse cara é irado, quero fazer algo parecido. Cara, o Antero, ele sempre foi uma referência porque ele foi, digamos, o primeiro que saiu daqui para, de fato, ir trabalhar no Sport TV. Narrar jogo ao lado de grandes comentaristas. Grandes jogos, né? Tá no meio. O Antero fez Olimpíada, fez 2 Olimpíadas. A última agora de Tóquio, ele já estava aqui, nas férias dele, ele foi convidado a narrar lá, né, no Sport TV. Mas quando ele estava lá ainda na Olimpíada do Rio, em 2016, ele fez a Olimpíada e grandes jogos, abriu transmissões de Galvão Bueno no Sport TV, final de Copa do Brasil, naquela que chamou a atenção do país, né, com a tragédia da Chape, de Grêmio e Atlético Mineiro, que foi logo após a tragédia, essa final de Copa do Brasil. Então tinham muitas apresentações, eram programas diferentes em tributos a Chapecoense. O Antero estava ali entre gigantes. Ou seja, ele meio que tava fugindo da caixinha de só falar de futebol, Sim. né? Muita coisa interessante Envolvida. entre os gigantes que você admira e que você se acostumou a ver na TV aberta por muitos anos. Então, aqui o Antero sempre foi uma referência, né? Agora, eu sempre costumo dizer que até mesmo no futebol, apesar de eu amar isso, eu não sou muito de dizer assim, cara, eu queria ser que nem aquele cara. Eu não tenho esse espelho, digamos assim. Eu procuro entender o que cada um tem de bom e de ruim Vai e ponderar modelando. e modelar o que a personalidade daquele ali é bacana, mas Dando a tua cara. o jeito que ele se expressa não é tão bacana. Então, eu procurava não idolatrar ou me espelhar demais em algum, porque ou eu poderia virar uma cópia, nunca iam dizer que eu era original ou que teria o meu jeito, ou que também todo mundo tem seus defeitos, né? Então, o ideal é você ir ponderando qualidades e saber os defeitos de cada um. Mas tem um comentarista que é o Paulo Calçade, que eu gosto muito dele. Não é muito midiático, não é muito de rede social, tranquilão, mas conhece de bola. E eu gosto da mescla. Nem tanto o tactiquez, aquele cara que só fala de número e com Transição alta, não sei o quê. Também os termos isso também. é importante você saber, Entender, você ter né? o conhecimento, Pra mas mais comunicar. importante ainda é você saber como explicar para a dona Maria, para o seu Zé, que estão vendo ali, que não tem ideia de futebol, e entendem facilmente. Isso, graças a Deus, é uma coisa que eu tenho um feedback muito positivo de Daniel, minha mãe, na hora do almoço, está ali, ela não acompanha nada, mas acaba te escutando ali involuntariamente e ela fica prestando atenção, porque ela capta o que tu está querendo dizer, mesmo sem saber sobre o que tu está falando. Sim. Então, é isso que eu busco. Eu procuro ter o conhecimento, mas externar e explicar na linguagem do povo, digamos assim, que é o que muita gente fala, que eu consigo falar o que o povo entenda sem exagero, sem enfeitar, sem florear demais, né? E a Copa do Mundo terminou agora, foi a última vez que o Galvão Bueno, né, narrou uma Copa do Mundo. Para alguns amam, outros odeiam, não aguenta mais ouvir o Galvão. Tu tá em qual time desses ou tá no meio aí que esse cara é bom, mas também já errou algumas vezes? Eu tô na transição, né? Questão de errar, Galvão erra várias vezes, como todos os narradores. Né? Faz parte. A profissão de narrador ela é muito difícil. Para quem não sabe de bastidor,
Eu vi até um vídeo que a Janaína Xavier, do Sport TV, gravou, rebatendo uma crítica que estavam sendo feita ao Galvão na internet, né? E ela citou algumas dessas coisas. Cara, o narrador ele tem que apresentar, ele tem que saber o nome de cada um, às vezes... Tem que estar ligado no jogo, entendendo o jogo. E numa Copa dessa, com seleções, com nomes que só quem nasce lá sabe pronunciar exatamente. Coordenador no ouvido o tempo inteiro. Ó, chama isso aqui, foguete, né? Que é chamar aquela propaganda. Chama isso aqui. Ah, quando a bola sair, chama o fulano. Ah, o repórter tem informação. Isso o cara tá tendo que prestar atenção em tudo isso e zoada no pé do ouvido, né? Então, é muito difícil. Então, é bom saber que quando o cara erra uma coisinha aqui e ali, faz parte da correria do que o trabalho dele precisa. Só que dentro de todos os erros que todo mundo tem, não teve um que botasse a emoção do Galvão Bueno. Sim. Então, eu acho que eu estou na transição disso aí. De que, para mim, já chega, já deu, Galvão. Por quê? Pela própria voz. Sim. Quem sou eu para falar de voz com essa voz rouca, né? Mas o Galvão, já desde 2014, quando ele havia prometido a primeira vez que pararia, né? Mas não quis parar com 7-1. Até no gol da França, que ele, acho que o terceiro ali que o Mbappé faz, ele falhou ali. Mas não por isso, até pela cabeça, o cara já anunciou quase de 80 anos, já chega nos 80 aí, já tá na hora de passar o bastão, né? Então eu tava achando assim, cara, tem que saber a hora de parar para não ficar criando uma imagem daquele fim de carreira não tão bom e desfazer tudo de bonito que você fez, né? Então, eu já estava assim querendo, poxa, Luiz Roberto, eu sou fãzaço do Luiz Roberto, inclusive. Aqueles negros maravilhosos. Luiz Roberto é sensacional. Ele também bota muita emoção, só que ele, por ser mais novo que o Galvão, ele ainda tem mais pulmão, né? Ele tá, digamos, no auge da carreira dele nesse momento e é quem vai assumir agora o protagonismo das transmissões da Globo com a saída do Galvão. Então, eu queria muito ver o Luiz Roberto, isso até também me fazia com que quisesse que o Galvão deixasse logo lugar para outro. Mas aí, quando acabou a Copa, estava vendo a homenagem, né, que a Globo fez para ele. Não sei se você acompanhou, né? Você vê vários bordões que marcaram vários momentos, tanto tristes como felizes, do esporte brasileiro. Né? Quem não se emociona ali é porque não vive o esporte de uma forma geral. Eu acompanhei. As narrações de Ayrton Senna. Ayrton Senna do Brasil. Pô, marcou. Sai que é sua, tá falando. Poderia passar a tarde aqui falando dos bordões do Galvão, que arrepiam aqui quando a gente fica lembrando. Então, não tem como você não aplaudir, né? Um monstro desse. Então, por mais que você não goste, gosto é que nem aquilo lá que a gente sabe, né? Então, tem que respeitar. O homem é um gigante. Assim, parece que ele vai ficar na Globo ainda fazendo algumas coisas especiais ali, aqui e acolá, mas eu acho que ele vai pra internet pesada agora. Eu acho que talvez ele ganhe muito dinheiro também na internet. Eu queria falar contigo também sobre essa transição de carreira que eu vejo muita gente saindo das mídias tradicionais e indo pra internet já. A gente vai também fazer nossa resenha na Copa, mas vou pedir pro Lucão colocar aqui os patrocinadores que ajudam a fazer isso aqui, cara. Lógico. Senão não acontece. Você sabe como é que funciona. Jabá e tem que ter. Então, os patrocinadores, coloquem na tela, Lucão. A gente tem, acho que primeiro é a Chante Massoterapia. Todo jogador ali, inclusive... Vi um meme na Copa durante a final lá, acho que antes da prorrogação, o Mbappé recebendo massagem ali, que o homem corre demais e estava precisando. E a gente tem uma parceria com a Chante Massoterapia, que é um espaço ali no Cocó. Tem massagem relaxante, drenagem linfática, desportiva, a galera que treina forte e precisa dar uma soltada na musculatura. Então a gente tem uma parceria forte com a Chante, local top, com preço totalmente acessível. Como é que tá aí, Lucão? Ele vai agora. E a gente lá no bairro Cocó, ali do lado daquela antiga Etna do Parque do Cocó. Espaço top, inclusive vou dar de presente para você e para sua senhora lá. E relaxar lá, um spa day que você vai sair lá zerado. Já curtiu uma massagem dessas relaxantes? Sem um final feliz, é massagem relaxante. Pelo amor de Deus. Não. Mas é bom uma massagenzinha, de vez em quando... Rola até para aliviar aquela tensão, né? Sim. Então lá a gente tem todo tipo de massagem. Você, mulherada, que tá chegando aí o Réveillon, o Carnaval, fazer aquela drenagem linfática para ficar mais magrinha, né? Então tem esse tipo de massagem também. A gente tem também a parceria aqui do Splash Podcast Studio, esse estúdio profissional que tem todos os equipamentos que você precisa para você fazer seu curso, seu podcast, fazer chamadas de vídeo, gravar conteúdo, né? E tem também o Podcast Experience, que é uma comunidade de podcast que a gente criou para dar suporte você estava falando da TV Unifor, né? Tem o meu grande amigo Armandão, que tem um podcast lá na TV Unifor, que é o Miolo de Podcast. Então a gente criou uma comunidade
comunidade para dar suporte aqui e produz conteúdo através de podcasts. Então, dito isso, vamos para a resenha da Copa agora, que depois a gente bota lá. Lucão, já pode colocar na tela aí da DR da Copa, que um dos motivos da gente estar aqui hoje com o Daniel, faz tempo que eu queria conversar com ele, mas inclusive trajados aqui de seleção brasileira, que essa Copa não deu muita alegria pra gente, mas a gente vai fazer o Daniel tem a DR da semana, a gente vai fazer a DR da Copa. Eu quero fazer uma análise aqui, claro que a gente não vai passar 10 horas aqui, mas primeiro da fase de grupos, grupo por grupo, mostrar o que é aquilo ali, quais seleções te decepcionaram. Inclusive, tu falou que no bolão se lascou, né? Muito. Mas vamos falar aqui da fase de grupos, depois do mata-mata. Nessa primeira página aí, né? Grupo A e Grupo B. Grupo A, Daniel, passaram as seleções que eu acho que estavam sendo esperadas, né? Sim. Sem surpresas. Holanda e Senegal passaram ali meio que tranquilidade, inclusive não teve... Tu teve algum grande jogo que tu destaca desse grupo aí? Cara, eu imaginei que Senegal ia passar, mas quando perdeu o Mané, né, na véspera da Copa, eu pensei, eita, porque tem seleções que são movidas por um cara central ali, porque não tem tanta qualidade técnica, por mais que Senegal tenha o Mendy, Koulibaly, jogadores que jogam nos grandes centros, mas realmente fez uma Copa muito justa, honesta, interessante. A Holanda, que sem brilhantismo, passou tranquila também nesse grupo. Sim. Então, no bolão, apesar de eu ter me dado mal em resultados, eu coloquei que passava Holanda e Senegal, isso, nessa mesma ordem. Show de bola. No grupo B da fase aqui de grupos, a gente tem Inglaterra, Estados Unidos, Irã e País de Gales. Aí eu acho que também não teve nenhuma nenhuma zebra, pode dizer assim, né? Eu botaria uma decepção País de Gales, viu? Porque o Bale, né? Só por causa do Bale, né? Mas o time em si, tem outros caras ali que tu conhece mais? É por conta das eliminatórias, né? Eles estão acostumados a enfrentar grandes seleções, né? As eliminatórias europeias, inclusive, elas são muito cruéis, né? Porque é muita seleção, então, involuntariamente, algumas vão ter que ficar de fora. E o País de Gales, ele costuma dar trabalho para as gigantes, né? Então, só fez esse um pontinho aí, com gol de pênalti do Bale, inclusive. Foi muito apagada realmente no Mundial. Eu apostei Inglaterra em primeiro e País de Gales em segundo, né? Mas com os Estados Unidos ali brigando. E aí passaram os americanos jogando futebol até interessante também, né? Tanto os Estados Unidos como Canadá e México querendo mostrar um serviço, ou então um futuro, porque vão sediar a próxima Copa, né? Então, acho que também foi dentro dos critérios. Quando eu coloquei, acho que eu coloquei Inglaterra e Estados Unidos eu coloquei País de Gales em terceiro lá no meu bolão. Mas foi impressionante mesmo, um ponto só. Passa aí, Lucão. Vamos para a próxima aí. Grupo C ali, que tinha Argentina e Polônia. Esse grupo aí Cara, quem imaginaria que a Argentina, perdendo o primeiro jogo de virada como foi, se sairia campeã da Copa do Mundo, né? Mas passaram os dois que eu acho que todo mundo achava que ia passar, né? Exatamente. Apesar de alguns amigos terem colocado o México, eu achava que a Polônia ela ia realmente ser a segunda do grupo. O que ninguém imaginava era a surpresa da virada da Arábia Saudita em cima da Argentina. Mas até isso foi bom, né? Porque a Argentina vinha de uma invencibilidade que mais 2 jogos sem perder, ela se tornaria a maior sequência da história do futebol. De qualquer seleção. De qualquer seleção, em toda a história. E aí conseguiu não atingir esse recorde, perdendo para a Arábia Saudita logo na estreia da Copa. Então, a seleção vinha muito ali, absoluta, né? Então, quando você toma um susto desse logo de cara, serviu para os caras se ligarem. Que ou eles entravam com outra postura, entravam para matar, ou quem ia morrer era eles. Então, serviu de lição essa derrota para a Argentina na primeira rodada, né? Eu vou te perguntar se tu acha que o Leva foi uma decepção nessa Copa ou os caras não ajudam ele? Eu esperava mais do Leva, porque ele perdeu gols que ele não costuma perder, inclusive, né? A seleção polonesa ela não tem tanta qualidade para municiar o Lewandowski, como ele sempre foi municiado no Bayern, no Barcelona agora. Mas ele faz os gols que ele perdeu na Copa. Então ele não fez lá uma grande Copa, até pênalti perdeu, né? Sim. Pro Ochoa do México, que só aparece a cada 4 anos, né? Eu não sei se ele ainda bota a próxima Copa, mas já foi a 5ª Copa do Ochoa. Então o Leva deixou a desejar, mas ainda assim conseguiu marcar o gol dele em Copas, né? Contra a própria Arábia. E aí marcou contra a França um golzinho de honra no último lance de pênalti, né? Depois de ter perdido de novo, mandaram voltar, ele fez. Então fez 2 gols na Copa. Foi uma certa decepção, mas cumpriu o papel. Era para passar de fase. No mais, seria lucro, né? E é o atual melhor do mundo, né? Já a gente vai falar, vou querer saber a tua opinião sobre a votação do melhor do mundo, se é batata ou se tem alguns que vão chegar junto ali do Messi.
Grupo D, França, Austrália, Tunísia, Dinamarca. A Tunísia deu um trabalho aí para todo mundo, né? Tem até um quadro, eu acho que aquele cara do Globo Esporte lá do Tá na Copa, o engraçadão, ele pegava os Ubers, os taxistas, e via que o cara não entendia nada de futebol. Ele, cara, ei, tu tá vendo a Tunísia, tá jogando muito. Aí os caras, tá jogando muito. Mas foi bacana, né? Mas aí, França e Austrália, mas Dinamarca, com certeza. A Dinamarca não foi que tirou a Itália? Foi. Da Copa? A Dinamarca tirou... Ela fez uma grande Euro, né? Ela perdeu a semifinal para a Inglaterra na Eurocopa. Então, se imaginava uma Dinamarca muito forte, né? A Itália saiu da Copa para a Macedônia do Norte. Sim, na repescagem, Foi na repescagem, né? Porra, a Itália já 2 Copas sem ir, né? Como é que deve estar lá e atuais campeões da Euro, né? Atuais campeões da Euro e as 2 Copas que não vão. Cara, assim, a gente sabe que, claro, a Euro ou as eliminatórias lá da Europa são foda, são muito mais cascudas que a nossa, mas ficar de fora de uma Copa pode ser que é um deslize que aconteceu, mas 2 Copas, tem alguma coisa acontecendo lá que tu vê no futebol italiano que tá acontecendo ou é crise de gestão mesmo? Cara, o pior que não, é porque como o formato das eliminatórias europeias, ela só passa direto o primeiro de cada grupo. Às vezes basta você ter 2 seleções cascudas que uma vai rodar. No caso da Itália, cara, se eu não estou enganado, foi a Suíça quem ficou em primeiro, que estava no grupo do Brasil, inclusive, né? Foi a Suíça quem ficou em primeiro do grupo e a Itália teve que jogar a repescagem. Só que a repescagem era contra a Macedônia do Norte, né? Portugal foi na repescagem também? Portugal ficou em segundo na Sérvia. Também do grupo do Brasil, 2 seleções que, apesar da galerinha falar, pô, Sérvia, não. 2 seleções que ficaram na frente de Portugal e de Itália nas suas eliminatórias. A Suíça, inclusive, tomou 2 gols em todas as eliminatórias, 18 jogos, eu acho, tomou 2 gols. Caramba. Era um ferrolho. Por isso que ninguém entendeu por que o Brasil teve tanta dificuldade de fazer 1-0 na Suíça. Pô, os caras se defendem muito bem. É o ferrolho suíço. Tomaram 6 de Portugal, né? Mas ali foi um jogo atípico. Não é normal. Então eu esperava muito da Dinamarca. Eu achei que ela podia até rivalizar com a França para no confronto entre elas decidir quem ia ficar em primeiro. Então foi a grande decepção. E a Austrália uma surpresa boa, né? Surpresa, duas vitórias, né? Isso. 2 vitórias. E a França teve aquele que nem o Brasil foi inventar de mesclar o time ali para dar rodagem e tal. E acabou perdendo, foi para a Tunísia, se não me engano. Né? E assim, quando eles perderam, eu falei assim, pensando como brasileiro, aí a gente vai fazer os 3 jogos, 3 gols, os 9 pontos, 100%, e aí acabou se lascando também, vamos falar já, né? Mas a França, na primeira fase, atropelou os outros, né? Atropelou os outros. E eu acho que a França jogou bem na primeira fase. Eu acho que já nas eliminatórias, que a gente vai falar já, ela se fechou muito. Se fechou muito e foi lá e resolveu em alguns contra-ataques. Né? Aí ela fez o que tinha que fazer, né? Que era não passar sufoco, né? Poderia ter brigado com a Dinamarca, como eu pontuei, mas ainda mais a Dinamarca caindo de rendimento, ela tinha que ser absoluta. E ainda foi só no saldo de gol, né? Porque essa derrota para a Tunísia, ela não estava no script. Mas aí também o Deschamps quis poupar o time todinho, né? O Mbappé jogou só 20 e poucos minutos nesse jogo. Então, apesar de não ser o ideal, passou também tranquilo ali na liderança. Passei, Lugão, para os próximos grupos. Grupo E, Japão, que foi uma grande surpresa, né? Espanha. Esse grupo foi um dos mais loucos quando eu estava acompanhando a fase de grupos, porque teve um jogo, eu acho que na última rodada, que a Espanha e a Alemanha estavam eliminadas durante 10 minutos ali, não foi? Não teve isso? Ficaram um tempinho as duas fora. Imagina se Espanha e Alemanha ficar fora e Costa Rica e Japão passasse. Esse foi um grupo, apesar de ser um grupo pesado, porque tem duas campeãs mundiais, mas era para a Espanha e a Alemanha passar tranquilo, né? Era o que a gente imaginava, né? Sim. A Costa Rica aprontou no grupo, na Copa do Brasil, né? Sim. Passou em primeiro do grupo que tinha Inglaterra, Uruguai. Era o grupo da morte, né? E aí desbancou todo mundo. Foi aquela sensação do Navas, né? Naquela Copa aqui no nosso país. E aí, por um momentinho, como você pontuou aí, ela teve passando, pregando uma peça no mundo todinho. E o Japão é que... Impressionante, né? O Japão quase não tem posse de bola, dá pouquíssimos chutes no gol, mas ele vai lá cirúrgico, se fecha direitinho e conseguiu ganhar da Espanha e da Alemanha e perdeu para a Costa Rica, né? A loucura que foi esse grupo. Então, por um momento, as duas gigantes estavam ficando fora, mas a Espanha conseguiu passar e não conseguiu ir muito além, né? Cara, o que eu acho engraçado é que, assim,
depois de Copas do Mundo, às vezes, tem algumas Copas do Mundo que definem, ó, esse é o novo modo, estilo de jogar. Por exemplo, quando a Espanha foi campeão, todo mundo, ó, esse é o novo estilo aqui, vamos observar. Quando a Alemanha ganhou no Brasil, todo mundo também ficou impressionado, ó, novo estilo de jogar. Mas a Alemanha, depois de 2014, não passou nas duas... As duas eliminações na fase de grupos. Pois é. Tá pagando o preço do 7-1. Pois é, dizem, eu já ouvi essa história que eles vão passar 7 Copas ficando na fase de grupos para poder pagar esse preço aí. Mas o que acontece com a Alemanha? Tá querendo lacrar muito? Tu ouviu esse comentário também? Ó, veio muito para querer lacrar, negócio de falar lá e esqueceu do futebol. Foi uma surpresa a Alemanha, porque por mais que ela não viesse muito badalada, pô, a Alemanha é o time que mais chegou em finais de Copa, né? E é tetracampeã. Então, é uma potência que sempre vai ser forte, sempre vai dar problema para os adversários e costuma chegar longe. Mas realmente essas duas eliminações recentes em fase de grupos, nem eles próprios estavam imaginando. Nessa Copa do Mundo ele tinha um grupo com uma seleção que ia disputar, então ficar em segundo não era nada do outro mundo. Agora, ser eliminado não estava no script de jeito nenhum. Com certeza. E inclusive o técnico da Espanha, né, Luiz Henrique, que falou várias vezes, inclusive depois da final, acho que ele já falou... Streamer, né? Ele é streamer. Né? Eu acho que depois da final agora também ele já falou que nenhuma das seleções, inclusive a campeão, não é melhor que a Espanha. Pô, e como é que ela não tá lá? Quando meteu aquele 7-0 na estreia, né, pra cima da Costa Rica, aí iludiu o mundo todinho, né? Pô, tic-tac de novo, aquela história de troca de passe. Só que, diferentemente dos momentos áureos da Espanha, ganhou a Euro 2008, a Copa 2010 e a Euro 2012, você tinha cara com qualidade para botar a bola para dentro. Você tinha Fernando Torres, Davi Villa, a rapaziadinha que deu bobeira, eles guardam. Sim. Então falta esse homem-gol. Por mais que o Morata deixe seus golzinhos aqui e ali, a Espanha é muito inofensiva, né? O tal do arame liso, né? Roda a bola, 90% de posse de bola e o goleiro adversário não faz uma defesa. Sim. Sequer. Então, ficou marcada negativamente por isso. Primeiro por essa soberba aí de cantar a vitória muito antes da hora e depois de realmente, poxa, vocês só trocam passe. Cadê a conclusão das jogadas, né? Sim, a Croácia também faz muito isso, né? Roda, não chuta, né? Aqui no grupo F, a grande surpresa da Copa, pode-se dizer que é uma seleção que a gente deve acompanhar com mais atenção agora daqui pra frente, Marrocos. Cara, que seleção. Ou tu acha que foi uma coisa de uma Copa só? Porque acho que eu assisti 2 jogos do Marrocos. Cara, os caras sabem trocar bola, sabem driblar. O que eu fico meio puto, porque eles também não chutavam. Driblava e não chutava. Mas fiquei impressionado. O Marrocos só tomou um gol, né? Assim como a Croácia na primeira fase, né? Uma defesa muito sólida. E se marcaram a cara deles na Copa dessa forma, né? Um time sólido, um time que se defende muito bem, que é muito inteligente taticamente, que sabe como se portar dentro de campo. Cada jogador tem muita consciência da sua função dentro de campo. Não vai ter brilhantismo. Você não pode querer que a seleção de Marrocos chegue numa semifinal de Copa do Mundo encantando. Só o fato de estarem ali, né, pela primeira vez uma seleção africana entre as 4 primeiras, você tem que valorizar. E o próprio treinador já falou que o objetivo é ser campeão da Copa Africana de Nações. E eu vejo o Marrocos como um dos grandes favoritos. Mantendo essa base aí... Vai disputar realmente, ali com o Senegal. Tem Egito, as seleções que costumam brigar. Gana, tá entre os favoritos. Então foi uma linda surpresa. Aquela declaração do jornalista ao goleiro Bono na coletiva lá, quando eles passaram, né? Não tenho nenhuma pergunta, só quero dizer como vocês honraram o país, como tem 40 milhões de marroquinos agora orgulhosos e felizes. E ele fazendo questão de falar no idioma dele, não em falar inglês, né? Isso foi bacana também. Foi muito massa a campanha de Marrocos nessa Copa, né? Outra meio que decepção, a Bélgica que não conseguiu passar, e o Canadá, cara, acho que foi, se eu não me engano, foi o pior desempenho da Copa, só perdeu, acho que talvez pro Catar, que foi. Mas o Canadá, que vai ser sede da próxima Copa, foi um dos piores desempenhos. E eu vi alguns bons momentos do Canadá em alguns jogos. Nesse grupo foi uma seara de surpresas, né? O Marrocos, que a gente já pontuou, a Bélgica negativamente e o Canadá. Porque apesar do Canadá estar apenas na sua segunda Copa, né? Em 86 tinha jogado a primeira e última, eles estão numa geração muito boa. Eles ganharam as eliminatórias da CONCACAF até com certa margem. Os Estados Unidos ficou para trás ali com eles. E na Copa eles jogaram até bem.
Contra a própria Bélgica, quando eles perderam por 1-0, cara, foram muito superiores. O Davis, que é o principal jogador, jogando no Bayern, perdeu um pênalti quando poderia ter feito 1-0, o Courtois defendeu. Então foram algumas circunstâncias de jogos que fizeram com que o Canadá tivesse essa campanha bem ruim em termos estatísticos, mas é um futebol que ainda mais contando 4 anos para frente e já classificados, por serem país sede. Ainda tem isso? Eu tinha visto alguma matéria dizendo que daqui para frente não ia ter, que inclusive os países sedes iam ter que participar de eliminatória. A não ser que seja algo depois da próxima, mas Estados Unidos, México e Canadá já estão garantidos. Antigamente o campeão também já estava garantido, era o né? campeão, desculpa. A matéria que eu vi era que o campeão, por isso que o Brasil... O Brasil, quando ganhou em 2002, já era o último ano que não tinha mais isso. Então, em 2006, ele teve que jogar as eliminatórias. Pronto, né? Então, era até 2002 que o campeão, por exemplo, a França ganhou em 98, ela já foi automaticamente para 2002 e foi uma vergonha, caiu na primeira fase também, né? Então, tem até uma maldição dessa aí, que a seleção ganha e vai mal na Copa seguinte. Mas a Bélgica... A Bélgica pode dizer que essa geração que meio que encantou aí nas Copas anteriores, meio que essa geração aí vai ter que ser renovada, porque Lukaku não sei se tem mais idade. Para começar, aqui, graças a Deus que acabou essa conversa, porque eu tenho um abuso dessa história de geração belga, porque os caras não ganharam nada. E só porque chegaram ali mais perto na Copa. Foi uma semi, em uma Copa em 18 e pronto. E outra coisa, contra o Brasil, né, na eliminação lá do 2-1. Que pra eles deve ter sido um grande feito, né? Essa história de nó tático que muita gente falou, que conversa fiada, cara. O jogo foi um massacre para a seleção brasileira. Não fosse um gol contra do Fernandinho, quando a Bélgica não tinha dado um chute pro gol, o momento era do Brasil, já tinha tido bola na trave com o Thiago Silva. Aí logo em seguida, outra bobeira que não matou uma jogada no meio do campo. Sim. O De Bruyne fez o 2-0 e o segundo tempo foi triturada a seleção da Bélgica. Foi 2-1, teve pênalti não marcado com vai e tudo em cima do Jesus, aquele gol incrível que o Renato Augusto perdeu. Finalzinho. Então, assim, passou num bambo maluco e se falou tanto dessa geração que tá aí. Na Euro também foi uma decepção, agora na Copa também, caindo nessa primeira fase. Então, essa geração aí, meu amigo, foi embora. Tem que falar mais na geração croata. Croata, que é um dos vice-campeão em terceiro lugar. Um dos melhores meio de campos que tem hoje aí no futebol mundial. A gente vai falar mais da Croácia mais pra frente. Pode passar aí, Lucão. Próximo grupo aí. No nosso grande grupo, Brasil, Suíça, Camarões e Sérvia. Eu pensava que a gente... Quando chegou o Brasil sendo G e H e tudo que tinha acontecido, o Brasil e Portugal eram as únicas seleções que tinham chance de ter 100% de aproveitamento, ganhar os 3 jogos. E aí o Brasil vai e mete todos os reservas. Eu nunca tinha visto isso numa Copa do Mundo. Tu já tinha visto? Normalmente mescla aqui e ali. Mescla, mas a seleção toda... Inclusive, ele conseguiu colocar até o terceiro goleiro. Foi a primeira vez que uma seleção... Acho que o Brasil usou todos. Eu não lembro se foram todas, no geral. Eu acho que foi a única seleção em todas as Copas que conseguiu usar todos os atletas. Eu vi algo nesse sentido. E foi legal. Eu achei muito massa a atitude do Tite. Isso é bacana. Agora, sim, depois que dá errado, a gente acaba martelando mais. O engenheiro de obra pronta. Só que quando a gente olha o time que foi a campo, o Brasil tinha que ter passado o carro em cima de Camarões com aquele time reserva. E teve várias chances também, né? E os jogou mal mesmo. Os caras foram em uma bola lá também, é foda o futebol. Jogaram mal, jogou mal. Aí você pode culpar porque trocou, porque, pô, a gente já tá sofrendo com um bocado de lesão. Lesão pra todo lado. A gente jogou praticamente sem lateral na Copa, improvisando aqui e ali. Então, quando você tinha oportunidade, já classificado, e mesmo com o time reserva você era favorito para ganhar o jogo, eu não crucifico o Tite por conta disso, não. E nesse grupo a Sérvia que era candidata a ser a segundo, né? Decepção pra mim. Ficou em último também, né? Eu achei que a Sérvia ia fazer mais barulho, mas deu Suíça. Chegar mais longe, E no grupo H do Gajo, Portugal, Coreia do Sul, o Uruguai ficou de fora. Eu pensava que o Uruguai, sendo a última baile ali do Suárez, de alguns grandes jogadores do Uruguai, ia passar e também ficou de fora. Chegou a ser uma decepção ou o Uruguai também não tava, essas coisas todas? Chegou, cara. Inclusive... Porque Coreia do Sul, né? Como o Uruguai ele não estava tão badalado como já esteve em outras Copas, quando eu estava olhando as seleções, cada uma, né? Pouco antes de começar o Mundial, eu estava olhando o time titular do Uruguai, poxa, um time muito bom, um time muito decente, com vários jogadores jogando em grandes clubes, jogadores conhecidos. Só não dá para entender, por exemplo, como é que o Arrascaeta é banco. Aí, cara, pagou o preço. Porque o Arrasca... No jogo que foi titular, fez 2 gols.
muda um jogo, o cara é protagonista do time que foi campeão da Libertadores. Mas a gente fala isso porque a gente é brasileiro e a gente acompanha. Será que os uruguaios cobravam o Arrascaeta lá? Eu não sei se cobrava, mas se não cobrava era porque não conhecia. Porque não tem nenhum meia uruguaio que jogue mais bola do que o Arrascaeta. E o cara entrou e resolveu, né? Então, assim, não faz muito sentido. Eu acho que isso é até um erro do próprio treinador de olhar muito para fora e não valorizar quem tem se destacado aqui no mercado sul-americano para acabar preterindo o jogador, porque não tem justificativo. O Arrasca tá jogando muita bola, cobiçado por times da Premier League. Então foi uma decepção, sim, esse Uruguai cair. E eu imaginei que saísse para Gana. Mas saiu, foi para Coreia do Sul. Coreia do Sul. Impressionante. Que eu acho que a única vez que ela passou foi quando foi na casa dela, né? Já a Copa, né? Foi terceiro lugar. Quarto, melhor dizendo. Passei, grande Lucão. Vamos para a fase de mata-mata. Aí vamos analisar aqui, primeiro o lado esquerdo da gente, depois o lado de cá e rapidamente também, né? Cara, um dos melhores jogos, não vou nem para as oitavas não, que oitava ali, se quiser destacar alguma coisa das oitavas, acho que foi muito mamão com açúcar ali. Agora, um dos melhores jogos da Copa ali, Holanda e Argentina, aquele 2-2 ali. Foi muito bom. Foi um dos melhores jogos da Copa, não de bem jogado, mas de entrega, de disputa de espaço. E esse aí foi depois do 4-1 do Brasil, né? Não, foi no dia da eliminação do Brasil, né? Dia da eliminação do Brasil. Primeiro o Brasil perdeu, a gente vai falar já, mas esse jogo aí... porque foi depois do jogo do Brasil. Inclusive os caras lá argentinos comemoram pra caramba que o Brasil foi desclassificado. O Brasil foi eliminado, né? Tipo, ainda tava meio que em choque, não tava acreditando que o Brasil conseguiu cair para a Croácia. Apesar da qualidade da seleção croata, não justifica. O Brasil era o favorito da Copa, não pode cair numa quartas de final para a Croácia. Então... Aí saí de onde eu tava vendo o jogo, fomos pra uma festinha aqui na cidade, tava passando um telão lá, lotado já de noite. Eu achei que tava resolvido, que a última vez que eu tinha olhado tava 2-0. Aí quando eu tô entrando, falta pra Holanda na entrada da área aos 55 minutos, né? 10 minutos de acréscimo. Aquela falta ali, meu amigo, o cara teve que ter muito sangue frio, porque o cara quer meter direto, velho. E aquilo ali deve ser muito ensaiado, exaustivamente, para o cara fazer aquilo ali, né? Sensacional. E aí a gente entrou, todo mundo, a nossa galera, tava com a minha esposa, uns amigos. Aí a gente ficou parado assim, em pé, olhando. E aí, jogada ensaiada, o cara tocou e foi gol. Aí a gente ficou, meu Deus. Aí todo mundo comemorou, né? A festa inteira, brasileiros, aí torcendo contra a Argentina, todo mundo gritando. Mas foi para a prorrogação e para os pênaltis, aí todo mundo ficou atento na hora dos penais também. Não deu para segurar os homens, não. Até aí eu tava torcendo contra a Argentina, até aí. Chegou na final, vamos falar já disso. Mas nos pênaltis aí o goleiro dele já se destacou. Se eu não me engano, pegou 1 ou 2 pênaltis. Não foi contra a Holanda? Pegou. Então, pegou 2. Pegou 2, já se destacou aí na semifinal. E no Brasil e Croácia, cara, assim... Depois, meu pai é muito puto com comentarista esportivo. Você não, porque você joga bola. Então você, pelo menos, não que tu jogou profissionalmente, mas tu joga bola, você entende o que é. Sim. Ele fica puto com aqueles comentaristas, sei lá, gordo, que nunca jogou bola na vida, nunca chutou a bola e quer entender pra caralho. Pode até ter uns que tenha, mas o Brasil tava ao meu ver, com um timaço pra jogar. É porque eu queria até saber a tua opinião. A Copa do Mundo e jogos de mata-mata, ele privilegia o cara que quer se trancar e joga por uma bola e desprivilegia quem quer jogar bonito, quem quer jogar oficialmente como o Brasil, né? Eu acho que não é bem assim. É porque, como é mata-mata, é outra coisa, né? É um jogo estratégico. Cada jogo é um jogo. Não importa se você ganhou de 10-0 na primeira fase de todos os jogos, basta o time se trancar e não tomar um gol teu que ele pode te eliminar nos pênaltis, nas oitavas. Então, é preciso você examinar qual a melhor forma de você se sobressair em cima daquele determinado adversário. Brasil contra a Coreia. Pô, a Coreia é a Coreia. Os caras já estavam mortos, satisfeitos de ter passado, já tinham feito mais do que era imaginado. Talvez nem estavam jogando aquele jogo da vida, Eu duvido se tinha algum coreano que imaginasse que pudesse fazer alguma graça contra o Brasil. Então, o que é que acontecia? A gente entrou com uma certa desconfiança para a seleção, porque no jogo anterior tinha perdido para Camarões. Mas o Brasil, no único jogo que ele jogou a bola que o Brasil tem que jogar, ele fez o que fez com a Coreia. Que é ir pra cima, que é jogar o teu jogo. Acho que o segundo tempo da Sérvia ali também jogou bem. Que é jogar o teu jogo. Contra a Sérvia é porque era estreia, você tinha aquele nervosismo, aquela coisa. E aí depois conseguiu fazer os 2 gols. Mas contra a Coreia, eu acho que os caras entraram assim, pô,
estão duvidando da gente, a gente era os favoritos aqui, bora mostrar o nosso futebol. E foram para cima sem medo. E desceram a lenha. Com 15 minutos estava 3-0 e jogando bonito e só golaço. Então, esse é o futebol do Brasil. Sim. Contra a Croácia, eu não sei se ficaram ressabiados de, pô, é a Croácia, tem que respeitar mais, os caras têm tido bons resultados, atuais vice-campeões do mundo. E aí o Brasil não foi o Brasil. Muito toque de bola, muito toque lateral, sem jogada de penetração, sem infiltrar, sem drible. Você não viu o Vinícius Júnior partindo para cima? Mas assim, o time estava escalado ofensivamente. Tava. O papel de escalar era. Agora a postura dentro de campo foi mas aí partiu do jogador... diferente. Eu não sei. Pode ser uma orientação do Tite. O meu time é esse aqui, mas olha, vamos se comportar um pouco mais precavido. Sim. Mas dos jogadores mesmo em campo, você está vendo jogadores que você está acostumado a ver nos grandes clubes, os croatas ali que estão distribuídos em grandes centros, e aí você fica meio que... Você sente ali dentro do jogo, aquela coisa que você está falando de quem jogou bola, né? Quando você está pegando um time difícil, você fica meio naquela. Sim. Quando você pega uns pernas de pau, você tem vontade de ir para cima e descer a lenha. Então, contra a Croácia, faltou isso. O Neymar fez uma péssima partida. Estava morto em campo. Cara, o Neymar não acertou nada. Mas como é o craque? Numa bola ele decide. E não tirava. Como não tira um Messi em nenhuma hora. Eu comemorei esse gol do Neymar na prorrogação contra a Croácia como se tivesse sido o gol do Hexa. Porque total, eu pensei assim, saímos de um buraco e acabou. Sim. Não tinha a menor possibilidade da Croácia empatar esse jogo. A Croácia não deu um chute pro gol do Alisson. E o gol foi desviado, né? Parecia aquelas coisas que tinham que acontecer. Vamos falar desse lance, que esse lance do gol da Croácia, eu já vi ele, já revi em 3 ou 4 emissoras diferentes para ver todas as teorias que os caras deram. Eu cheguei na conclusão, velho, que foram vários detalhes juntos que chegou naquele gol. Porque vai se dizer, por que tava marcando lá em cima com 6 jogadores? Tu é dessa opinião que... inclusive, tem um vídeo do Tite lá dizendo pra galera descer, né? Chamando o Rodrigo. Uhum. E os caras foram. Foi mais erro dos jogadores ali? Ou tu acha que faltou uma liderança no campo? Ou no Eu acho que não foi do Tite a culpa nisso, não. Mas foi cabacice, né? Digamos assim. Foram juvenais... Porque, faltam 4 minutos. Segundo tempo da prorrogação, ninguém tem mais nem perna. Principalmente os croatas, porque quem tem que correr atrás da bola normalmente cansa mais e corre mais. Então, eles estavam mais cansados do que a seleção brasileira ainda. O Pedro recebeu aquela bola, em vez de só girar, ele foi enfiar na fogueira. Jogo, fura a bola, cai, simula lesão, acabou, catimba, faltou esperir, né? Acho que eles quiseram matar o jogo ali. Tudo bem que a própria finalização, apesar de ter sido um contra-ataque burro, que você não pode ceder, ganhando o jogo faltando tão pouco tempo assim, no segundo tempo de prorrogação, mas também, parece que tem que acontecer, né? Desvia no Marquinhos, mata o Alisson. Foi analisando esse lance várias vezes, foi pra dizer, era porque tinha que acontecer, velho. Tinha que acontecer. Porque até eles fecharam, os 2 zagueiros fecharam direitinho ali, e mas aí a bola desviou, nos né? pênaltis eu já sabia que a vaca ia pro brejo, porque o Alisson não é pegador. Mentalmente os jogadores foram foda, né? A Croácia tá acostumada à penalidade. A Croácia chegou na final de Copa eles, né? Na Copa passada em 18 com 2 disputas de pênaltis e uma prorrogação. Os caras só empatavam. Mas voltando para aquele assunto que é foda de mata-mata de Copa, porque, porra, premia isso aí, velho. Últimas 3 Copas aí, até vi, desde 98 para cá, a Croácia tem mais pódio que o Brasil, pô. Sim. Como é que explica isso? Porque os caras jogam pra prorrogação e pra pênalti, velho. Isso é foda. O Brasil tem um grande problema que é emocional. Sim. Que é psicológico. Eu tava vendo agora, não me lembro quem é que falou, acho que foi o Petkovic, lá pro Sport TV, em um desses programas após a eliminação, falando que, cara, para todas as profissões, todas as carreiras do mundo, de diversas áreas, o emocional ele é muito cuidado, né? As empresas têm psicólogo, o cara, quando é um atleta de alto rendimento, ele tem terapeuta. Inteligência emocional. Terapia é para todo mundo, para começar a conversa é importante, né? Então, jogador de futebol, a gente não vê isso. A gente não consegue ver um mundo que é tão cheio de glamour, de que o cara se deslumbra e a maioria vem de favela, vem de uma vida dura, ou seja, que é uma mudança muito drástica rapidamente de vida. Então você precisa mais do que em outras profissões ter esse acompanhamento. E o Brasil, ele entra na Copa como favorito, é diferente da Croácia, do Marrocos. Sem peso, né? Eles vão para fazer história, eles vão leves. As próprias seleções, quando os enfrentam, não têm o mesmo nível de alerta do que as que pegam o Brasil.
Todo mundo que enfrenta o Brasil vai para fazer o jogo da vida. Vai sabendo que está o mundo inteiro de olho e que se eles ganharem, estão famosos para o resto da vida. Então, isso tudo tem diferença. São só 7 jogos se você chegar na final. Então, você tem que ter uma preparação emocional. Para cada jogo devia ter uma preparação foda emocional. Tem que entender mental. que, a gente é o Brasil, mas você precisa dar um jeito de amenizar esse peso e essa responsabilidade da cabeça de tantos garotos que, na seleção de hoje, por exemplo, muitos pela primeira vez jogando uma Copa do Mundo. O Rafinha, o Vini Júnior, o Rodrigo, que é quem bateu o primeiro pênalti, que é outra discussão. Pois é, mas aí dizem que ele é batedor oficial lá do Real, bate direto, bate bem pra caralho, mas é um moleque, né? Não tem o peso de uma Copa do Mundo ali, né? O batedor do Real é o Benzema. O segundo é o Modric. O terceiro é o Rodrigo. E ele bate de vez em quando, né? O Benzema não tá em campo. Quando às vezes tem 2 pênaltis num jogo, o Modric bate o primeiro, ele bate outro. Mas eu não boto culpa no Tite nisso também. Vamos dizer que eu tô defendendo o Tite de tudo. Eu acho que já deu e que ele teve muitas parcelas de erros. Mas nessas situações pontuais que a gente tá aqui frisando, não dá para colocar só na culpa do treinador. O jogador que está lá dentro de campo tem qualidade para isso e tem conhecimento de jogo que deveria ter certas atitudes. Eu acho que pênalti Copa do Mundo, meu amigo, é muito mais emocional do que o cara técnico. O técnico o cara faz todo dia. Agora, ali, velho. Tem uma coisa. A questão que também culparam muito o Tite. O Neymar tinha que ter batido o primeiro pênalti. Que foi visto na final, o Mbappé batendo e o Messi batendo. E né? sempre é assim. Todas as seleções do mundo, o craque bate o primeiro. Agora, no Brasil tem essa cultura. E não é só na seleção, não. O Gabigol, quando tem uma disputa, ele é o último a bater no Flamengo. Nas Olimpíadas, o Neymar bateu o último e se consagrou. É a imagem da vitória, porque eu acho que ele quer isso, Mas né? é exatamente a imagem isso. da vitória é ser o último lá. Além de ser uma cultura do futebol brasileiro como um todo, do craque bater por último para fechar, eu acho isso uma burrice completa. Que pode até não bater, né? Você nem chega lá. Você tem que botar ele para começar, para que você já bote pressão no adversário. Não é engenheiro de obra pronta. Isso aqui é um pensamento que eu sempre tive e que é um erro que visivelmente é constatado às vezes quando o cara nem chega a bater. Acho que essa lição foi aprendida. Tu acha que a partir de agora sempre vai ser os maiores aqui no Brasil? Eu sei que eu lembro de outra discussão que foi na final da Supercopa do Brasil, Atlético Mineiro e Flamengo, né? Hulk contra Gabigol. Que tava bem os goleiros já tinham batido, já tava bem 12-11. E aí o Gabigol não bateu o pênalti alternado. Por quê? Queria bater quando o Atlético errasse, já que o Atlético batia o primeiro para ele. Aí o Hulk bateu e fez, foi o Vitinho perdeu, o Everson pegou. E aí, muita crítica em cima disso. Ou seja, tem exemplos aí frequentemente. Só que eu acho que parte do Ney. O Ney, ele tem isso nele, né? Baita de um jogador. Sim. Não cabe argumentação quanto a isso. Mas a personalidade que é dele também, ele é do jeito que ele quiser. Mas isso aí joga contra a figura do ídolo, né? A figura da liderança, a figura do cara que bate no peito e chama a responsabilidade. Ele quer isso pra ele, isso é óbvio. Eu tenho certeza que a escolha do Neymar foi bater o último, não é porque o Tite mandou. Até porque pênalti, o treinador ele pergunta quem tá bem, ele não sai dizendo quem vai bater, não. Porque às vezes o cara é o melhor, mas na hora ele tá mal da cabeça, das pernas. E ele não quer bater. Tem aquele vídeo do Cristiano Ronaldo pro João Moutinho. João Moutinho experientaço. Vai te cobrar, vai te bater, bate bem, se perder, foda-se. É desse jeito. Então, assim, o cara às vezes não tá bem. Então, isso nem é muito do treinador. Mas que pecado, você botar um garoto para bater o primeiro, se tivesse feito, a gente não estava falando isso. Mas que eu acho que está provado que os craques batem antes. Craques e experientes, né? E mentalmente fortes que já foram testados. Ele nunca tinha sido testado na Copa do Mundo. Então, quem sabe se o Neymar começa batendo, que ele normalmente desloca o goleiro não sai nem na foto, fazia 1-0 tranquilo, e aí o Alisson já ia para a primeira defesa confiante. Eu vi o Neto, acho que o craque Neto falando, porra, nas Copas, né? São os melhores goleiros brasileiros, né? Do mundo e tal, são bons pra caralho. Mas os caras nunca são testados na Copa, é um chute e entra, velho. Ele diz que nunca pega. Mas também não tem como botar na conta dele ali aquele gol ali, né? Tu acha que era defensável? Desviou e matou. Desviou e matou, né? Vamos seguindo aqui. Argentina e Croácia. O crente que ia ser um novo Brasil e Croácia, velho. Eu jurava que ia ser retrancado e a Argentina deu baile ali. Foi no tático ou que foi... Eu tinha a sensação que a Argentina ia passar o trator. Justamente pelo que a gente já pontuou aqui no podcast, tanto da experiência com que o Brasil
não jogou o que deveria ter jogado. Sim. E os caras já sabem, ó, se a gente não for para matar, e a história de povoar o meio de campo, né? Que foi muito dito disso. E né? o susto que passaram contra a Arábia Saudita na primeira rodada. Aquilo ali, aquela virada de chave fez uma Argentina diferente em todos os outros jogos da Copa. Então, tomaram um susto contra a Holanda, ficaram muito perto de dar adeus nas oitavas. E aí, eles já estavam, digamos, prontos para... Ninguém tira essa final da Argentina. Não vai ser a Croácia. Sim. Então, foram para cima desde o primeiro minuto. Tem o Messi, né? Só esse detalhe de ter o Messi, o maior de todos da atualidade, sem dúvida, da geração, sem dúvida. Para mim, o Messi só está atrás do Pelé, porque não dá para disputar com o Rei. São 3 Copas do Mundo, mas... A gente vai falar disso aí, dos maiores de todos os tempos, já, mas... Então a gente não passou de boa aí. E vamos aqui mais rápido aqui do outro lado. As oitavas de final, alguma que destacou... Claro que teve a derrota da Espanha. Cara, acho que o último pênalti acho que foi o último pênalti do Marroquino lá, que ele deu uma paradinha devagarzinho. Ele humilhou ali, velho. Ali humilhou, como a gente diz, né? E o Hakimi poderia ser nascido na Espanha, foi da base do Real Madrid, poderia ser francês, espanhol, mas escolheu o Marrocos e bateu o pênalti que eliminou, né? E a cara do streamer lá na hora do... Meu irmão, ele foi... Porra, velho. Ele não acredita. Eu até gostava dele, mas ele tava muito arrogantezão ali. Ele não acreditou que tava sendo eliminado por Marrocos, né, velho? Portugal deu um baile na Suíça, que é estranho também, né? No jogo que Cristiano foi pro banco, e aí o reserva dele meteu 3 gols. E aí o técnico deu certo. Imagina, se não faz nada, a galera tinha caído de pau nele, né, velho? E aí Marrocos, Portugal... Portugal foi despedida do Cristiano Ronaldo de Copa. Nem sei, ele vai estar com quantos anos na próxima? Ele já tem 37. Não, 40 já era. Talvez o Messi com 39, mas ele não vai querer a imagem dele como campeão agora. Se eu não estou enganado, o Cristiano ficou de se aposentar depois da Euro, né? Daqui a 2 anos. Então, Marrocos e Portugal. Esse, para mim, foi um dos melhores jogos da Copa. Inglaterra e França. Muito bom. Foi muito bom, bem jogado. Foi um jogo muito bem jogado. O Harry Kane tinha metido um pênalti, fez, e no segundo perdeu. É porque eles jogam junto, aquele goleiro dele lá, do Harry Kane, tu lembra? Eles são do Tottenham. O Lohri joga pronto. Então, meu irmão, você vai fazer um pênalti contra o goleiro que treina contigo, o cara já sabe todas as tuas variações e tu já acertou um. No segundo, não tinha como. Mas ali, eu acho que foi um bom jogo. Foi um dos melhores jogos. Os jogos dessa Copa que eu diria que eu destacaria foi a Holanda e Argentina, Inglaterra e França, que foi muito foda também. E depois França e Marrocos. Apesar da França ter feito 2-0, Marrocos deu sufoco, pô. O segundo gol foi no fim já, 1-0 e Marrocos no segundo tempo encurralando. Meteu bola na trave, Seleção bola francesa. de bicicleta. Goleiro pegando... O Lohri fez uma grande defesa nessa bicicleta aí. Sim. Então, o Marrocos jogou para ganhar, não jogou satisfeitinho porque tinha chegado, não. Ainda tem toda uma rivalidade cultural, né, histórica de marroquinos e franceses, né, na colonização. Então, tinha muita coisa envolvida nesse jogo, mas tinha que dar a França mesmo. Marrocos na final já era demais. Marrocos na final ia ser uma final muito paia, né, velho? E falando em final muito paia, a gente acabou tendo a maior... de todos os tempos. Né? A gente vai falar dela agora aqui, mas antes de falar dela, tu acha que se o Brasil passasse ali e passava da Argentina? Eu acho que passava. Tu acha? Porque o jogo com o Brasil com a Argentina encaixa mais, né? E eles tremem. Eles tremem, né? O Brasil normalmente se sobressai em cima da Argentina. Não estou nem falando em Copas, não, mas em geral, Copa América, eliminatória, o número de vitórias brasileiras ela é muito grande comparado à Argentina. Então, o Messi mesmo, na sua geração, nunca conseguiu uma grande vitória expressiva, né? Teve a vitória da Copa América agora, no ano passado, né? Pandemia, Maracanã vazio, não tinha ninguém. Aquela Copa América arrumada pra cá, que não ia ser aqui. Muito valor, eles deram muito valor. Demais. Parece que já acendeu a chama desde 93 que eles não ganhavam. O próprio Messi que disse que depois dali ele conseguiu desfrutar jogando com a camisa da Argentina, porque ele tinha tanto peso de ganhar alguma coisa que desde 93 não ganhava, e a comparação com o Maradona, né? Ele precisava ganhar. E eu vou meio contigo, que eu acho que se o Brasil passasse na semifinal e fosse pra Argentina, eu acho que ele passava da Argentina, mas eu acho que o Brasil não ganhava da França. Não sei. Aí minha premonição parava na Argentina até ali. Porque eu acho que o jogo com o Brasil e a Argentina se encaixa, porque a Argentina quer jogar bola também e dá espaço. Sim. A França não dá espaço para Peter, era toda fechadinha ali, só indo para os contra-ataques. Então, eu acho que não ganhava. Mas vamos falar da final. Eu concordo com vocês, já ouvi algumas pessoas dizendo que foi uma das melhores finais, se falando do jogo, da bola, né? Claro que no Brasil, as melhores finais de Copas da história. Tava sendo recapitulado até hoje. Antes da gente gravar, eu estava assistindo um programa em que eles repassaram todas as finais, né?
assim, final de 30, como foi, 34, resumindo? 38, placar, o jogo e nananã. E, cara, tinha gente mais velha na bancada, né? Claro que não para ter vista de 30, mas que viram muitas Copas antigas, né? Holanda de 74 e tudo mais. E não teve. Final, ficou constatado que essa era a maior final de todas. E a discussão é se era o maior jogo geral. 6 gols. Prorrogação, gol em prorrogação, pênalti, 2 craques jogando muita bola, porque o Mbappé fez 3 e o do Messi... mesmo time. Do mesmo time. O Messi fez 2 e participou do terceiro. Então, meu irmão, teve de tudo, velho. Porque geralmente numa final, você pega ali, eu lembro de Espanha, daquela que a Espanha foi campeã, Espanha e Itália, né? Espanha e Holanda, 0x0. Espanha e Holanda, jogo na feio. África do Sul. Jogo feio ali, todo mundo com medo, 0x0. Porque geralmente o cara vai pra final sabendo que é uma bola que resolve, né? E esse jogo, pô, foi aberto pra caralho. E ele contou muitas histórias dentro do mesmo jogo, né? Isso. Impressionante. 2x0, 2x2, 3x2, 3x3. Cara, foi quase com 80 minutos o primeiro gol da França. Ali a torcida tava gritando olé. Primeiro chute, caralho, teve isso. Tava olé, velho. tava teve tranquilo. Isso. A Argentina ia ser 2-0. campeã merecidamente. Eu já tava preparando, assim, alguma coisa pra gravar, pra falar, e comentando em grupo com os amigos. Que, cara, que vergonha o que a França fez nessa final. Pô, faltava 10 minutos. A França não entrou em campo. O Mbappé não pegou na bola. Aí olha aí como é o futebol. Mas é a tua opinião, tu acha que a França que não jogou, tu acha que As duas coisas. Eu vi uma análise tática do Pedrinho lá depois do Seleção Qatar do Sport TV, Eu vi que também. ele mexeu na mesa ali, que ele mostrou as linhas que ele colocaram ali que meio que anulou aquele meio de campo da França, né? A Argentina jogou demais. E o Scaloni... Foi ousado, né? O Scaloni ter botado o Di Maria e não uma linha de 5 atrás, como estava imaginando, porque eu pensava, se a Argentina não reforçar ali, o Mbappé vai fazer o que quer. Sim. E o cara não reforçou. E não só deu tão certo, como o próprio Di Maria, para mim, foi o melhor em campo, até Mbappé e Messi decidirem tudo, né? Então, ele jogou muita bola, sofreu o primeiro pênalti, tava a bola procurando ele. Tudo mérito do Scaloni. A Argentina jogou muita bola. E aí, culminando com a covardia da França de não conseguir acertar nada também, era um título que estava entregue ali no final tranquila, pacata. Pra tu ver o Deschamps, porque uma coisa é você trocar o time no intervalo, né? O cara trocou nos 40 do primeiro tempo. Isso é uma mensagem que o cara quer mandar. Porra, vocês estão jogando porra nenhuma, eu vou mexer final de aqui. Copa, eu preciso fazer alguma coisa. E ele mexeu, não deu tanto resultado no momento. Eu acho que a França não entrou no jogo. O que foi que deu certo? Uma bola ali que... E uma falha do Otamendi. O Otamendi tá na frente do atacante. E ele toma a frente. Ele perde a corrida e ainda comete um pênalti bobo daquele. E aí, com que talvez ele nem fizesse o gol chutando ali, né? Não sei. Foi um erro do Otamendi total. Acabou de gritar olé. Foi na hora do olé. Gritaram olé, a bola saiu pra lateral. Foi 1 minuto. E até o Galvão na transmissão falou, tá muito cedo. Só que, como a França não dava um chute, acabou. Tá tudo resolvido. Então, numa bola... Aí gol do Mbappé, e aí um minuto depois, na comemoração ainda, um golaço. Então ali, meu amigo, eu tinha certeza que a Argentina acabou. Se tivesse mais 10 minutos ali, a França virava, era no tempo normal. A Argentina estava louca que acabasse, para que ela tentasse se reencontrar na prorrogação, né? E aí teve aquele lance da defesa defesaça lá do Emi Martínez, defesaça. Martínez ali, que é aquela jogada de salão de handball, quase que o cara saiu todo aberto aqui. Foi uma opção ruim do cara do chute lá, acho que Colomeni, né? Mas foi uma defesaça do cara. E logo em seguida, o Lautaro... Meu irmão, eu só lembrei da Copa de 14, que o Messi deu uma bola pro Higuaín, faz teu nome, vamos ser campeão. E ele, acho que ele isola, né, velho? Eu lembrei dele, porque ele cabeceou sozinho o Lautaro na seguida, cabeceou e foi pra fora, foi ridículo. E, cara, eu, apesar de brasileiro e ter a rivalidade, eu torci pro Messi. Eu torci. Eu usei blusa da Argentina, pô, assisti lá em casa. Eu botei uma do City, que é azulzinha, pra ficar na mesma cor, mas eu não vou botar uma camisa da Argentina em final de Copa, que aí é muita afronta. Eu passei na Praça Portugal, rapidinho aqui, passa aqui, comprei, fui lá com meus sobrinhos, tava torcendo pro Messi, porque pra Argentina... Inclusive tem um post que eu fiz lá, dizendo que ia torcer pro Messi, parabéns pro Messi, sei lá, e tem gente, não sei o que, os caras chamam a gente disso, daquilo, meu irmão, eu tô falando de futebol, brother. Eu sei que o povo argentino, ele não vai muito com a nossa cara, e são muito preconceituosos, inclusive, mas eu tô pensando no Messi, eu não tô pensando no macro, não vai mudar nada da minha vida com relação a isso, mas eu ver o Messi levantando essa taça de Copa do Mundo era algo que o futebol precisava ter. Só tá atrás do Pelé, né? Mas
Tinha que ter, cara. E aí vamos chegar nessa discussão agora, né? Todo mundo falando que teve uma tal de maradonização do Messi agora nessa Copa, porque antes ele não cantava o hino, você viu aí na final, o bicho cantando a plenos pulmões, ele não perdendo ou ganhando, ele mudava a cara, e aí, ganhando as vitórias, ele ia lá com a torcida, então ele deu uma mudada nessa Copa, que tu percebeu essa maradonização? Algumas pessoas acharam que foi forçado ou que foi natural? Não só de agora, já vem tendo, porque de fato os primeiros anos do Messi, ele já era o deus do Barcelona, mas na Argentina ele não conseguia. É aquela história, o Messi na Argentina não é a mesma coisa. Essa conversa foi pro buraco já tem alguns anos. Sim. O Messi já é o maior artilheiro da história da Argentina, o Messi é maior assistente, é maior tudo. 15 anos jogando em alto nível. Mas é o que precisava? Ganhar. Sim. Aí teve das 3 frustrações seguidas, né, em finais. 2014 na Copa, prorrogação. 2 pênaltis seguidos contra o Chile nas 2 Copa Américas, né? 2015 e a Centenário. E ali na Centenário em 16, ele perde o pênalti e aí se aposenta da seleção. Diz, não é para mim e tudo mais. Aí convencem ele a voltar. E aí tá aí, cara. O quanto de história pro próprio Messi, pro futebol e pra Argentina, o mundo ia perder se ele tivesse parado realmente naquele momento. Então, vence a Copa América, tira esse peso no ano passado, então faz com que agora, pronto, ganhou o título, acabou-se a conversa. Quantos jogadores craques da Argentina que nunca ganharam nada e o Messi foi lá e ganhou sendo o protagonista, o capitão, o melhor do mundo. E aí, inclusive, ganhou a bola de ouro, né? Não foi o melhor do mundo da temporada passada, foi pro Lewandowski, inclusive, mas a bola de ouro foi dele, né? Mas agora vai ter agora votação próxima. Pro melhor agora, do mundo, né? Tu acha que é batata ele ganhar isso aí? Eu acho que sim, até porque o principal rival é do time dele, então eles vão ganhar as mesmas coisas. Ganhar as mesmas coisas. Que caminharem, né? A não ser que o Mbappé assim desande, destrua demais. Mas em ano de Copa pesa muito, né? Pesa porque é ele. Se fosse um cara que não fosse tão badalado, ok. Acho que, por exemplo, Cannavaro da Itália ganhou. Foi, 2006. Mas ali foi o último que a Copa teve só o peso da Copa e pronto, né? Porque não faz sentido o Cannavaro ser o melhor do mundo. Jamais. Até o próprio Zidane, que foi expulso na final de forma melancólica com aquela cabeçada, mas jogou mais do que ele. Sim. E foi o melhor da Copa, né? Sim. Mas não foi eleito o melhor do mundo. Então, o Messi, ele tá se maradonizando, porque tem uma discussão que eu tive em grupos de amigos ontem, né? De que, cara, que o Messi é maior do que o Maradona pro futebol, ele já é há muito tempo. Mas pros argentinos, faltavam essas conquistas que o Maradona entregou, né? Eu vi uma discussão aí que o cara dividiu em 3 fatores, né? A carreira, indiscutível, que a carreira do Messi foi muito mais... Inclusive agora com a Copa do Mundo, e vai para clube, carreira. O personagem, e para alguns argentinos o personagem do Maradona ainda é mais importante, porque... O Maradona é religião. É religião, o cara cresceu lá, então veio da favela, então se sentia representado. E aí eu acho que não sei os números, então... Não, a bola em si. Sim. Se você pegar a bola em si do Maradona e o Messi, pode dizer que é pau São parecidos. O que o Messi perde é no personagem, né? Porque o Maradona, ele é cultuado, né? O Maradona, ele é Argentina pulsante. Né? Já vi jornal na Argentina dizendo Deus, chamando Messi Deus, já viu? Pois é. Então pode ser que ele chegou nesse patamar. Então, assim, em termos de Copa, cada um entregou um. O Maradona também foi vice em 90 e o Messi também em 2014. Ganhou uma Copa América. O que falta, o que o Messi nunca vai ter, é o sangue argentino de viver lá, da periferia, de jogar no Boca ou no River, né? Essas coisas. Então, o Messi veio do Newell's, né? Newell's Old Boys, foi muito jovem para o Barcelona. Então, ele era mais espanhol do que argentino. Eu também pensava isso. Eu dizia, por que o Messi não se naturalizou? Sim. Se ele jogasse naquela seleção da Espanha em 2010, 2012, poxa, não ia ter para ninguém. Mas ele próprio, eu acho que ele tirou para si, de que se eu já tenho tudo como jogador no clube, eu quero fazer para minha nação. Dá, né? Ainda mais uma nação que está cada vez mais maltratada, com governos, com pandemia, com crise, inflação. O país está quebrado, quebradaço. E os caras tiveram momentos, estão tendo, né, de ontem para hoje, desses últimos dias, desde que a Copa foi ganha, de assim, esquecer tudo de ruim que vivem, e o Messi conseguiu dar isso a eles. Então, acho que essa gratidão coloca o Messi maradonizado dentro da Argentina também, né? Então concordamos que o Messi está no patamar de Pelé e Maradona ali, talvez mais que o Pelé? Mas não dá. Porque são 3 Copas e 1.200 gols e uma história, né?
Mas... Talvez o que o Pelé não tem é a carreira de clubes na Europa, né? Pois que é, que mas porque na ser época mundial. dele também nem eram os europeus tão importantes como são agora, né? Os times brasileiros Diz eram que na muito Argentina fortes, pagava né? até mais há 50 anos atrás do que na Europa. Então, assim, tem comparações de épocas que não dá pra fazer. Mas o Pelé tá numa prateleira que não dá pra chegar. Você tem que ir 3 Copas do Mundo. Inclusive, Pronto. eu torci pra Argentina e no dia seguinte eu já postei assim, ó, beleza, torci, mas agora eu postei Empatou com o Pelé. Não, postei do ranking das Copas, de que seleções, que países tem, né? Empatou com o Pelé, pô, pronto. Sim. Então, assim, fora o Pelé, pra mim tá Messi e muito distante ainda de outros, futebolisticamente falando, assim, do geral. Não tô falando da Argentina, como o caso do Maradona que a gente tava citando. Você coloca Cruyff, Cristiano Ronaldo, Maradona, Messi e Pelé, talvez, como os gigantes, de Stéfano, tá? Você pode pensar aí de épocas variadas, mas pra mim tá Pelé e Messi um pouco abaixo e o resto mortais. Mortais. O Messi, agora de vez, com essa Copa do Mundo, ele se colocou num hall que só não dá pra passar o Pelé, porque são 3 copinhas e 1.200 gols. Mas nenhum outro chega perto do futebol e tudo que fez e representou do século atual. 15 anos em alto nível, né? Não Muita dá. coisa. 15 anos de auge ninguém teve. É muita coisa. E tu acha assim, na minha opinião, eu acho que ele devia se aposentar até Ele falou de Copa, mas já tá seleção argentina, ele vai fazer mais o quê, pô? O cara sair no auge, acho que o Pelé fez isso ali também, se aposentou ali no auge. Não, o Pelé não ia nem jogar a Copa de 70, né? Depois Pois de 66 ele não queria, muita coisa de política também envolvida. Sim. E aí convenceram e foi a melhor Copa dele e ali encerrou, né? Ele ainda tinha idade para jogar 74, mas parou em 70, né? Então, eu acho que ele já falou. Mas Porque ele vai disputar a Copa América agora, acho que ele vai jogar a Copa Américazinha para encerrar. Leve. Aí se ganha uma Copa América de novo, tem a finalíssima de novo contra um futuro campeão de Eurocopa, né? Que são um torneio. Eu gosto muito desses torneios do campeão de um contra campeão Tem de outro. agora né? isso, é? Tem. Ele ganhou agora contra a Itália, né? Antes da Copa. Sim. Meteram 3-0. A Itália campeã da Euro e a Argentina campeã da Copa América. Então, a FIFA fez esse torneio, né? Trouxe de volta, já havia tido antigamente. Então tem a finalíssima, é mais outro torneio que ele pode acabar ganhando se vence a Copa América. Mas agora ele tá tranquilo. Ele vai jogar até quando ele quiser. Quiser parar, parou e pronto. E, grande Daniel, pra gente finalizar o tema Copa do Mundo, a próxima que vem aí estão dizendo da história de aumentar para 48 seleções. Como é que vai ser isso na tua cabeça? Tu detesta? Bota todo mundo para jogar agora? É muita politicagem, né? Porque cada país que vai pra Copa é uma bolada que a FIFA ganha. Mas tu não concorda, por exemplo, Olimpíadas. Olimpíadas é o mundo todo. Copa do Mundo não era para ser o mundo todo? Ou como é que é? Eu acho que tem outros torneios para você jogar. A própria Olimpíada tem futebol também. Você faz botar outros países para jogarem. Faz uma Série B da Copa do Mundo, né? Mas, cara, Copa é Copa. Se você mexe demais na Copa, você maltrata muito o principal produto do futebol, né? Que acontece só de 4 em 4 anos. Outra coisa era querer botar para 2 em 2. Ah, tudo bem. Já pensou a cada 2 anos essa folia que sempre é nesse mês de Copa. Mas ia acabar... Perde a magia. Perde a magia. Porque você espera 4 anos, velho. Isso é uma... E outra coisa, pro país se preparar... Reforma de estádio, para tudo isso. Tava cogitando para outra Copa, depois dessa de 26 a de 30, já ser na Argentina e do Uruguai. 2 países quebrados, 2 países com a economia lascada, 2 países com os estádios antigos. Como é que vai investir nisso? Tem que pensar em outras coisas esse país. Tudo bem que a FIFA só pensa nisso porque em 2030 é os 100 anos de Copa, né? A primeira foi em 1930, então queriam trazer de volta para a América do Sul. Mas não dá. Eu acho que o momento não é para isso. Então, eu ficaria com a outra sede que está mais brigando, que é Portugal e Espanha, né? Já tem muita coisa pronta, né? Já tem tudo bonitinho e tudo mais. Então pronto, essa foi a nossa DR da Copa aqui. Teve a DR da semana, DR da Copa. Vamos falar um pouquinho agora só de futebol aqui cearense, um pouco das novas mídias. E até eu queria perguntar, tu assistiu, tem um documentário novo que é a camisa mais pesada do mundo, já assistiu? Vi não. É lá acho que é no Brasil Paralelo que fala... E eu achei interessante eles analisarem como que chegou a Premier League a ser o que é hoje a Premier League e como é que está o Campeonato Brasileiro por todas as politicais que tem, né? Ele faz uma análise que em 87 a CBF estava quebrada e ela não ia fazer Campeonato Brasileiro. E aí criou o tal do Clube dos 13 e foi fazer um campeonato. Ela viu, vou perder o protagonismo. Aí criou de qualquer jeito o campeonato e dá aquela confusão lá de Flamengo Sport que até hoje. Dizem no documentário que a Premier League veio estudar esse formato do campeonato do Clube dos 13, que era uma liga,
E em 92 a Premier League surgiu, porque foi um estudo disso aí. Ó a loucura, velho. Pra você ver, né? Quando a coisa é bem feita, até pode ter boas ideias, mas você só não sabe executar aqui nesse país, infelizmente, né? Difícil uma coisa dar certo. Mas a Premier League é o que é pela divisão de cotas, né? Que é o que se tem discutido muito nesses novos moldes da liga que está sendo criada no futebol brasileiro, que eu acho até que está bem adiantada. Eu achei que não iria para frente, e não boto fé, porque os clubes só pensam no próprio umbigo. E lá na Inglaterra você tem um pensamento mais corporativista, você consegue ver melhor o adversário, porque não tem graça você ser o absoluto, o importante é o campeonato funcionar. Você vê muito isso nos esportes americanos, em esportes variados, né? Na NBA, no basquete, na NFL, no futebol americano. É um produto que ele consegue comercializar, né? Como é que é o esquema do draft, né? Que é você captar os jogadores. Quem é o campeão, ele é o último a escolher jogador porque novo. Ele já é forte, né? E o que fica em último, ele é o primeiro, ou seja, o cara mais promissor das universidades que está surgindo, ele vai para o pior time. E isso vira um ciclo de estar sempre todas as equipes estando num grande nível. E a Premier League, a cota de televisão é muito parecida. Você divide para o time que acabou de subir, para o time que sobe da Série B, que é a Championship, né, para a Premier League, para lá no campeonato inglês, ele ganha mais do que um campeão da Champions. Caraca, que loucura. É muito dinheiro que eles injetam em libras lá. Isso aqui é impensável, né? Porque o Flamengo vai estar ganhando sempre mais e por aí vai. Então é uma loucura como eles investem no produto deles e dá muito gosto. É o único campeonato do mundo, nem espanhol, o italiano caiu muito, não consigo, não vejo graça ver o campeonato italiano mais. Diferente quando era Kaká, Imperador. Tinha uns melhores lá. No Adriano, na Juventus, Nedved, Del Piero, jogava muito no Wing Eleven. Macho, eu só jogava com o Juventus, velho. Nedved era bora, Ned. Trezeguet, Del Piero, Camoranesi, Buffon, Churran, Zambrota. Tu é doido. E aí acabou-se isso. Então, na Premier League, qualquer jogo que estiver passando, eu acordo cedo pra ver. Se eu não tiver que trabalhar, se eu não E é engraçado que parece ser outro esporte. O cara compara com um jogo daqui, não né, dá. velho? É outro esporte. Tem uns emocionados que dizem assim, se botasse o Flamengo na Premier League, cara, ficava na parte de baixo da tabela. Não adianta. Brigava lá embaixo. Porque é outro nível de futebol. É outro nível de correria. A intensidade é diferente. O que se joga, o que se treina aqui no Brasil, não consegue acompanhar os 90 minutos de um futebol num ritmo de time de primeira divisão da Inglaterra. Então, é outra coisa. Esqueça essa comparação. Vai demorar muito. O futebol tem que mudar o país, tem que mudar a cabeça dos organizadores. Vem muito também pelo calendário, né? Que onde tem essas ligas, eles pregam para não ter campeonatos regionais. E aí mataria os estaduais. Que eles nem têm, né? Nem tem, né? Para o nosso caso, como é que mata os estaduais, velho? É difícil. Eu acho que terminar o estadual nunca vai ser uma solução, porque tem time que vive disso. E tem que pensar na história, né? Sim. Eu sei que eu, por exemplo, sou que eu não quero saber de time pequeno, cara. Me desculpe. Todo respeito, eu não gosto. 13 de Piracicaba. Pronto, eu falei do Antero. O Antero é um que diz que prefere narrar o Aracati contra a Canoa Quebrada do que contra um jogo grande de Europa, né? Porque ele não é muito ligado, ele não acompanha muito o futebol europeu. Não. Cara, eu gosto de jogo bom, velho. Eu não vou sentar na frente de uma televisão ou ir debaixo de um sol no estádio para ver calor do ar e terra e mar. Não vou, desculpa. Eu gosto de jogo bom. Eu gosto que os melhores estejam cada vez melhores para entre si eles nos proporcionarem grandes jogos. Mas é óbvio que isso aí já vai de encontro ao raciocínio de todo mundo tá bem. O que eu estou falando é que, de meu gosto pessoal, eu gosto de ver grande jogo. Porque eu acho que é uma coisa que você tem que escolher, ó, meu irmão. Ou você vai ter uma liga boa e aí mata os estaduais, ou você continua com os estaduais, que é uma rivalidade até legal, mas sempre cada estado ali, dois clubes só, né? Mas nesse ponto, assim, eu entendo e respeito. Clube pequeno, ele tem que existir, ele tem sua paixão, ele tem sua história, sua tradição, seus torcedores. Você ficar sem clube, não ter pra onde torcer, não ter pra onde jogar, não dá. É mesmo que tirar um ente querido, uma parte de você de dentro, né? Então o estadual ele tem que existir. Eu só acho que você tem que tomar cada vez mais cuidado para diminuir o número de jogos de quem, junto com o estadual, no começo de temporada, já está te entregando competições mais importantes. Porque aqui, por exemplo, Ceará e Fortaleza, eles escolhem priorizar a Copa do Nordeste e botam o estadual para segundo plano. Que eu acho certo. O novo formato do estadual agora, desse ano que vai entrar, já traz mais jogos do que o anterior, né? Ceará e Fortaleza já entraram nas quartas. E o Ceará conseguiu cair para o Iguatu, né? E aí desandou o ano terrível que teve muito por conta disso. E aí, agora eles já vão jogar uma fase anterior, já vai ter mais jogos.
Então, a gente não teve nem Clássico Rei pelo estadual, né? Foda. Isso é inimaginável, né? Então você perde até pro que é o próprio melhor produto, produto, né? é o melhor produto. E aí, poxa, todo ano é Ceará e Fortaleza. Cara, se não for Ceará e Fortaleza, qual é a graça? Essa galera só vai por isso, né? Uma porra da graça de Floresta ou Guarani de Itapipoca Sobral. ou Guarani de Sobral numa final contra Ceará e Fortaleza. Não dá, cara. Final é 60 mil no Castelão, é clássico, é um matando o outro dentro de campo. É isso que se quer ver, é isso que vende, é isso que é bonito, é isso que é agradável. Então tem que ter os times pequenos, tem que ter o funcionamento de uma fórmula que eles tenham esse produto, que eles tenham como empregar pessoas, não só jogadores, mas funcionários, e tudo que envolve um jogo de futebol, de comércio no entorno. Então isso é óbvio, não sou a favor de jeito nenhum de acabar os estaduais, mas que se crie um molde de que os times grandes eles sejam preservados, porque tem coisa mais importante para jogar. Porque, cara. por exemplo, ó, a solução, eu até queria saber teu entendimento sobre a SAFs, né? A solução da SAF em outros países foi uma decisão que todo mundo foi lá e comprou. Aqui, como tem muita paixão e aí é estatutário, eu acho é difícil de imaginar, eu sou o vozão, o Ceará, é difícil de imaginar o Ceará sendo vendido, o Fortaleza com a gestão ótima que tem agora sendo vendido. Mas tá aí, parece que o Bahia fechou a SAF. Tu acha que daqui a pouco esse cara que é o dono do time vai querer meter ele no estadual ou quer só colocar ele melhor no Campeonato Brasileiro? Eu acho que é uma tendência no futebol brasileiro, né? A gente vai ter muitos times aí com SAF agora, me falta até a conta agora exata, mas é coisa de 6, 7 Já tem por aí, times já na primeira divisão. Sim. Em formato de SAF, técnicos estrangeiros. Outra coisa agora, né? Metade, né? 10 treinadores dos 20 são de fora, que vão a priori começar o campeonato. Então, isso já é uma tendência que eu gosto, de intercâmbio de ideia, você dá uma sacudida, até porque o mercado de treinador aqui do Brasil ficou muito escasso. Sempre as mesmas figurinhas de coisas que não tinha. Até voltando um pouco para a Copa, para a seleção, né? Todo mundo falando, vai um treinador gringo não e tal. Qual a tua opinião sobre isso? Muito a favor, cara. Muito. A maior instituição de futebol é o Brasil. Não tem nada no futebol maior do que a seleção brasileira. E aí, por que não vai ter os melhores? Por que você não vai lá no Guardiola? Se ele não quiser vir, é outra história. Sim. É uma burrice do Guardiola. Ele ia ter uma pérola na mão a seleção brasileira, ainda mais na decadência que tá. Porque ele já tem todos os títulos, já tem dinheiro. Meu irmão, ele tem que fazer uma coisa diferente. O Ancelotti agora, se o Ancelotti vier... Ele já disse que tá muito bem lá, tem contrato até 2024 e é um velhote, não quer ficar rodando. Pois eu gosto muito do Ancelotti também. Eu acho que tem que ser aí. Klopp, Ancelotti, Thomas Tuchel. O Klopp na seleção... Isso é louco, o Klopp na seleção brasileira. Meu amigo, qualquer um bom, cara bom, técnico bom, top do mundo, tem que treinar a seleção brasileira, independentemente da nacionalidade. Aí, poxa, com todo respeito, aí vai circular nos nomes de Dorival. Aí, Jorge Jesus, bem, Jorge Jesus é um estrangeiro, mas, Jorge Jesus tem um grande ano na carreira e pronto. E o Diniz, que não tem nem título, pô. Aí o Diniz... Respeito e tal, o cara é bom e tal. Meu irmão, mas pra mim, o cara pra chegar na seleção, o cara tem que ter mostrado um trabalho e ter resultados. Porque, inclusive, foi até um post do Joel Jota. Do futebol brasileiro hoje, o único que eu concordaria era Abel Ferreira, do Palmeiras. O Abel Ferreira. E pronto. Um post do Joel Jota, que é o cara que fala muito de produtividade, tá falando assim, você pode, falando do Mbappé na final, né? Você pode ser espetacular, tudo, mas acho que as empresas ou a vida premia é resultado. Uhum. Então, é resultado. O cara tem que ter um resultado pra chegar na seleção. Aí o que é que eu falo do Abel? Porque além de ser estrangeiro, tá há 3 anos aí ganhando tudo toda hora e é um puta de um treinador. Com resultado. Então isso pode ser uma ideia nova, é um cara brasileirado, né? E ele já entende a pressão do brasileiro. brasileiro. É o mesmo, já conhece o Brasil, ou seja, é mais fácil. Mas sai um pouco da caixinha. Essa história de por que tem que ser brasileiro? Que história é essa? Toda a seleção do mundo tem técnico de todas. Aí eu vi até o próprio Dorival, né? Ora, se ele não ia falar isso, né? Claro, um dos candidatos lá no Sport TV falando, eu sou contra. Fomos 5 vezes campeão do mundo com o Texas. Cada caso é um caso, cada caso é um caso. E foi a última vez, faz 24 anos, na próxima Copa vai ter feito, né? Que ganhou. Cadê eu? Vai igualar o jejum, talvez igualar o jejum, né? Se não ganhar na próxima, já tem uma coincidência boa que é nos Estados Unidos que o Brasil já foi campeão lá. Também tem isso. Justamente com o mesmo tempo de espera, que era de 70 para 94, né? Mas assim, cara, não dá. O que é Dorival, com todo respeito, na frente de um Guardiola? Sim. Poxa, de um Ancelotti. E a CBF tem dinheiro, a seleção tem dinheiro que dá pra eu tô dizendo, se o cara for caro, pague. A não ser que ele não queira vir, mas vale o valor. Até porque tem corrupção de tudo quanto é jeito. Arrume dinheiro aí pra pagar esse treinador, por favor. Porque vai trazer o retorno que a gente quer. Que é título, que é vitória, que é futebol bonito. Sim. E não tem que sair dessa caixinha.
tem que sair dessa caixinha na hora. E uma pergunta, o que tu acha aí? O Ceará bate e volta de cara? Ou... Porque assim, na minha opinião, eu sou Ceará, fiquei puto pra caralho porque caiu, mas a Série B esse ano não tem nenhum grande, né? Então, ele tem mais obrigação... Ceará e Sport são os maiores, né? Sim, tô falando grande que constantemente está na Série A, né? Então, Ceará e Sport ali tem obrigação, ao meu ver, de subir esse ano e talvez até de ser campeão. E o Ceará ele tá tendo que passar por uma mudança de patamar muito grande, né? Foi um baque financeiro, baque que não era para ter acontecido, por conta de muita incompetência administrativa, né? Não à toa o torcedor quer a cabeça do Robson de Castro, porque não larga o osso. Pode fazer o que for, a galera, meu irmão, tu pode pintar tudo de ouro, a gente não quer mais você se o Ceará aqui. subir com campanha histórica, ganhando todos os jogos de Série B, não adianta. No dia seguinte do título, do acesso, vão estar lá na frente fora Robson, porque na cabeça do torcedor já deu, e tem razão para isso. Administrativamente falando, o Ceará até é um exemplo para o Brasil. O Robson, até por ser um contador, ele sabe gerir muito bem, mas ele não entende de futebol. A verdade é essa. As contratações do Ceará nesses anos, elas são muito estranhas. Cara, se tu pegar os 10 atacantes que foram contratados nos últimos anos, não dá um, velho. Não dá, cara. Então, isso preocupa. Você tem alguém ali que não larga o osso de jeito nenhum. Pode ameaçar, quebrar a loja. Eu fico me perguntando o que é que alguém quer com a vida dessa, mano. Se eu fosse filho do Robson, parente, os caras largam isso aí, pelo amor de Deus. Bota alguém teu aí, sei lá, sai. Bota alguém pra dizer, mas pelo menos pra tu sair, porque isso lá é vida, cara. Eu lá quero não ter sossego pra sair na rua. Já tá lá tanto tempo, já modificou o estatuto pra ficar mais tempo. Então, são muitas coisas que eu discordo, mas eu também não tiro os méritos. O Ceará, ele teve muitos méritos com o Robson nessa atual gestão. Foi 2 vezes campeão da Copa do Nordeste, né? Ele pegou a transição do Evandro em 2015, ganhou em 20. E na minha opinião, as gestões sendo boas, forçou o Fortaleza a ter uma gestão boa também. Isso. Porque fica se comparando e hoje em dia a gestão do Fortaleza é o que é também, né? Exatamente, né? Então, assim, já deu. Tem que trocar, tem que sair, tem que mudar a filosofia. Só que pelo que eu tô vendo agora, tá até bacana no que diz respeito ao que tá se montando. Por quê? Porque não adianta pensar na cabeça que tinha nos últimos 5 anos de contratar jogadores de alto calibre, né? Vai ter que ser o nível dos jogadores que estão sendo trazidos. E os que estão saindo não tem como ficar. Não tem como pagar. Então, isso já era anunciado. Ninguém fica 2 vezes no campeonato, 11, 12 jogos seguidos sem ganhar. Isso é pedir para ser rebaixado. Isso estava muito claro. Ninguém traz para uma reta final de um time de massa em crise Lúcio Gonzalez, que nunca treinou nada, né? Você paga a conta. As suas incompetências, elas chegam à conta um dia. E o Ceará não ia escapar todo ano por conta dos adversários. Ainda insistiram muito. O Ceará foi entrar na zona na reta final, mesmo ganhando quase nada o campeonato inteiro. Então, uma hora você paga a conta. Então, o Ceará merece estar onde está, mas ele não merece que permaneça do jeito que está para sempre, a bem entender, né? Então, eu entendo o protesto do torcedor, mas também valorizo tudo de positivo. O Ceará não deve ninguém, o Ceará não tem ação e justiça, o Ceará é um time que cresceu tem uma no marketing, né? Estrutura maravilhosa, conhecidíssimo internacionalmente, também com as participações em Sul-Americana, inclusive participação histórica, ganhando todos os jogos na primeira fase. Mas o que eu estou vendo de início, tá vindo jogadores interessantes. Você tem um Giancarlo do Náutico, que há um bom tempo era um sonho de consumo. Thiago Panhussá para formar uma dupla de zaga com o Luiz Otávio, uma grande zaga. O Vina foi treinar, apesar da... Eu acho que o Vina não fica porque é muita grana para uma Série B e nem sei se ele quer ficar. Mas se ficasse, sensacional. Tinha tudo para ser o cara da Série B, né? Mas enfim, não tem como fugir disso aí. A merda já foi feita. A verdade é essa, então agora é tentar remediar da melhor forma possível. E como você começou o assunto falando, tem que bater e voltar. Esse é o ano. Porque não tem nenhum gigante. Porque se passar mais de um ano, aí, meu amigo, aí começa a afundar. Não tem nenhum gigante. Série B tá muito tranquila no aspecto de nível técnico. Agora tem que ver muito como é que vai ser a cabeça de um clube que já estava moldado a jogar outro tipo, para ter que jogar naqueles gramados piores ainda. Jogar numa terça-feira, numa sexta-feira. Meu amigo, vai mudar. Vai voltar os tempos outrora, que ninguém queria que voltasse, mas procurou, né? Fez por onde que isso acontecesse. Agora é trabalhar para retomar
o lugar dele, que um time que tem a torcida do Ceará não pode não estar aonde os maiores estão, né? Com certeza. Cara, vamos falar de novos projetos. Você tomou uma decisão aí de guinada de vida, de mudar de país. E eu queria saber a tua opinião também, se vai começar a produzir conteúdo na internet. A gente viu aí o Cazé, né, na Copa, que foi impressionante. Cara, eu assisti alguns jogos da Copa por lá e quase que eu não volto pro tradicional, porque o cara fala a nossa linguagem e tal, é bem bacana, mas o poder da internet que tá tirando vários profissionais da mídia tradicional, né? Você sabe porque aqui você tá com um projeto de ir para outro país, mas pensa alguma coisa nesse sentido? Sem dúvida nenhuma que não dá para parar, né? Apesar de, a priori, quando eu saí do Sistema Verdes Mares, foi mais no desgosto para o que era o convencional do que o atrativo que esses meios alternativos me traziam, né? Porque quando você está dentro, você vive a realidade da profissão, você sabe o que é errado, o que é que tem que ser diferente, o que é que nitidamente não faz sentido ser da forma que mas é. E você não tem como lutar contra uma forma, um sistema de profissão, de lidar, né, com o trabalho, né? Então não tem como. Eu saí querendo deixar uma mensagem. Primeiro que, vocês estão perdendo mais um grande profissional, como o grande Zaraga, o Matheus Aragão, que saiu de lá há pouco tempo. Porque não dá, cara. Não faz... Eu sou muito grato. Eu não estou aqui, nem nunca vou em lugar nenhum ficar falando mal de onde eu passei. Tudo tem coisas positivas. Foi uma escola, me abriu portas. Eu não era quem eu sou hoje, eu não era o DR, eu não era conhecido se não fosse tudo que eu construí lá dentro. Mas você vai ficando mais velho, cheguei 30 anos agora, casei com planos e tudo mais, tudo porque, cara, não dá para ficar na mesmice. E vendo as opções lá dentro, se eu fosse promovido 3 vezes, eu não ia ter o que eu queria ter de dinheiro na minha vida, de renda, de padrão de vida, né? A chamada qualidade de vida. Então, eu pensei, cara, eu posso ficar aqui nessa minha zona de conforto, estando bem como eu estou, elogiado por todo mundo. Reconhecido demais, e eu sei que isso não é caridade, não tem nada é uma troca. Se eu sou bem lançado para grandes projetos, se eu estou ali toda semana numa Verdes Mares, numa transmissão, se eu estou participando com os grandes nomes do jornalismo nacional no Sport TV toda semana, aquilo ali não é de graça, não. É porque sabe que o Daniel tem qualidade para isso. Só que cadê o venha nós, né? Então, bateu num teto de insatisfação que eu precisei pensar em... Cara, infelizmente, eu sonhava em construir a carreira desse jeito. Eu sabia que eu ia ter que comer o pão que o diabo amassou, porque todo jornalista é assim. Mas que com o meu talento, eu ia chegar. Uma hora ou outra eu ia chegar lá no Grupo Globo, com os gigantes, muitos contatos já sendo feitos, muitas amizades, muitos feedbacks positivos, graças a Deus a receptividade para o meu trabalho, pelo meu jeito, brincalhão e da resenha de ser, é muito bem aceito, principalmente nos dias atuais, que tudo está mudando muito para esse viés. Está dando um soft, né? E aí, mas eu pensei assim, cara, o sonho já foi atingido, né? Eu já cheguei onde eu queria, eu já vivi isso aqui, cheguei onde eu falei que ia estar para sempre, né? Então, naturalmente, que a gente cansa. Eu pensei, eu quero viver. Não preciso mais nem seguir nesse ramo. Se eu tiver que fazer outra coisa completamente diferente, como é o projeto inicial lá no Canadá, é de trabalhar, meu amigo. Arregaçar as mangas, fazer dinheiro, ganhar em dólar canadense, fazer serviços que aqui é um trabalho para quem não tem tanta especialização, para quem não conseguiu estudar muito, para quem não conseguiu ter muito sucesso na vida e ganha muito pouco. Lá, fazendo isso, você ganha 5, 6 vezes mais do que o que eu ganho aqui, se for converter. Tudo bem que é até injusto para essa moeda horrível que é o nosso real, né? Mas nada impede de estar produzindo algo também, que é o que se fala do que você ama, né? Exatamente. E aí, eu tirando esse peso já desgastado, porque, digamos, eu peguei um desgosto até da profissão, por tudo de errado que a gente vê, que é o mundo do meio, né? Do jornalismo, a forma com que é feito. Não quero ficar falando aqui para não parecer que eu estou falando mal, e longe de mim, já falei e repito, muito grato ao Sistema Verdes Mares e a tudo, né? É o modelo. É o modelo, porque é um modelo de trabalho. Se atualizar com esses novos meios de comunicação que estão chegando aí. E foi até uma mensagem que eu deixei para o RH quando saí, que para mim já foi, mas
que seja uma mudança para quem está cheio de sonho do jornalismo entrando aqui agora, porque não é possível que todo mundo que saia das empresas saia falando mal, insatisfeito e indo fazer outras coisas. Será possível que não tem como isso ser feito errado, diferente? Se grandes profissionais em todas as áreas são bem remunerados, por que aqui tem que ser isso aí engessado? Está na hora de mudar a forma completa de ver a coisa, né? Então, fora dessa pressão, fazendo o meu celular, com o meu material, meus projetos, eu sendo meu patrão, com a minha cara, sem ter rótulo de nada, isso aí vai seguir sem dúvida. Eu ainda estou muito no início, né? Não tem 2, 3 semanas que eu larguei tudo isso, aí casei, lua de mel, fim de ano agora. Talvez agora em janeiro que poeira baixe mesmo, para eu tentar ver realmente o que é que eu pretendo ir fazendo nessa linha da comunicação em canais, em redes sociais. É o seu forte, né? Comunicação. E até eu ir, mais ou menos a ideia para ir para o Canadá, lá para Vancouver, com a minha esposa é abril, maio. Então tem aí uns 5 meses, 6 meses ainda, para que eu possa ir trabalhando a minha imagem, né? E do Speak English, my friend? Que nem a little bit. Que nem o Richardson lá. Speak English, my friend. Falo inglês, desenrolo legalzinho, mas eu quero dar uma focada mesmo para já chegar muito bem, mas lá é com a prática, né? Eu sei que mesmo se eu não falasse 3 meses ali, já um pouco tempo você vai falando e vai desenrolando. Então, a gente tem esse projeto, já estou muito leve, feliz e realizado antes de já ter acontecido pelo passo a passo, de ter conseguido me desvencilhar desse trabalho cabeça fechada, que tinha que seguir aquilo ali para chegar onde eu queria, mesmo já insatisfeito. E agora é ir tocando passo a passo esses projetos. E o que for surgindo, que puder apurar, né? Fazer o cacau, explorar a imagem, propaganda de televisão. Já conversei com muitas aí, marcas. Pô, permuta pra caralho e ganhar tudo aí, os recebidos aí. Tipo assim, eu quero, como agora o forte do meu ganha-pão vai ser as redes sociais, já fechei com algumas publis, né? Algumas são permuta e o retorno financeiro também, porque tem que ganhar. Negócio só permuta não é muito o meu interesse no momento, não. Mas eu, por ser desenrolado, ter essa coisa da televisão, as marcas gostam, né? Tem tido um feedback. Já virou uma marca, né? Tem tido um feedback positivo e também propaganda comercial, tudo isso é o novo garoto propaganda. Explorar a imagem, podem explorar a imagem do DR aqui, que estamos abertos a conversar, né? Danielzinho, estamos chegando perto aqui do final do nosso papo. Eu queria saber o que mais que tu faz da vida a não ser falar de futebol. Quais são os hobbies? O que tu faz no tempo livre? Porque eu sei que o homem gosta de futebol demais, de jogar, de falar, mas fora isso, o que mais que tu gosta de fazer, irmão? Pois é, o falar de futebol virou uma profissão, né? E até isso era uma saudade que eu tinha de dar uma desvencilhadinha para que eu possa torcer, para que eu possa ir para arquibancada, para que eu possa esculhambar, coisa que não tem tanto racional, né? Então eu sentia falta do futebol mais do lazer, sem ser o lado crítico, analista e profissional, para dar uma aliviada um pouco na mente disso, né? E aí, quando eu não estou fazendo isso, eu estou vendo o jogo, ou eu estou jogando bola, ou eu estou namorando, ou eu estou vendo série. Eu gosto muito de ver séries variadas, assim. Eu gosto de saber o que está bombando no momento aqui. Boa. Vamos colocar aqui as redes sociais dele, Lucão. Bota aqui no próximo slide aí, Daniel RTA. Você encontra o homem lá, ó, comentarista da TV Verdes Mares. Ainda tá ali, viu? Daqui a pouco eu DR vou alterar. da semana, mas não deixa de ser sua bio, a sua história, né? Isso. E aí, já fez cobertura de Copa, né? E o homem já fez muita coisa. Acompanha ele lá, sigam ele nas redes sociais, que o caba é bom demais. Isso aqui, nesses 4 primeiros destaquezinhos, cada um tem 100 stories da blogueiragem que eu fiz lá na Rússia, na Copa passada, em 2018. Loco. Lá em Moscou, né? Que loucura. Foi uma loucura que tu viu lá. Os caras não falam nada de inglês, cara. Eles ficam putos se você fala inglês, né? Aí eu aprendi a frase em russo, que é Snitye ya Gavariu Baruski. Vixe, meu irmão. Que é o quê? Perdão, eu não sei falar russo. Que é pra você chegar dizendo isso, que é pra eles já... Nas drovias. Você já chegar falando inglês, aí os cabas ficam lá revoltados. Os inimigos dos caras lá. É uma rivalidade histórica, né? Então o Instagram tá aí. Quiser contactar ele, chama no direct aí, troca uma ideia. E, irmão, eu sempre gosto de terminar aqui o Papo na Boa, trocando um bate-papo aí. Eu vou falar uma coisa, o que vier na cabeça, manda a bola aí, que eu sempre vi isso na TV e quis botar aqui no podcast. Bate-bola, jogo rápido. Cara, a gente falou muito tu acabou de falar de série, né? Indica aí uma série que pode ser de futebol ou não. Cara, eu não gosto de série de futebol. Eu vejo tanto futebol, quando eu vou ver série, eu quero
Eu quero sair, assim, já viu a série do Figo, a série do Ronaldo, não quero nem saber. Não assisto isso aí. Cara, eu gosto muito de... A que eu gosto mais, pra mim, é histórica, né? Breaking Bad. Vixe, eu maratonei na pandemia. Breaking Bad, pra mim, é a melhor. E aí tem uma que é linkando com ela, que é o Better Call Saul, né? É o spin-off, né? Que é o spin-off. É como se fosse contando antes. Essas duas é uma grande dica aí. Um hábito, irmão. Cara, eu tenho o hábito de dormir muito. Eu gosto. É um ócio necessário, é bom. É, porque assim, eu prefiro estar dormindo quando eu não estou ocupado do que ficar fazendo qualquer coisa, assim, inútil. Eu gosto de dormir e acordo para trabalhar. Tô trabalhando, aí eu vou jogar bola, eu vou ficar com a mulher, eu vou assistir uma série. Mas eu gosto de dormir. Dormir é bom demais. É bom demais. Tem algum livro que tu indica aí pra galera? Cara, o livro do Abel Ferreira é muito bom, cara. Eu ainda não li. Bom. Cabeça fria, coração quente. E tem alguma frase que te representa ou que tu, quando tu lê, caralho, me identifico com isso aí? Cara, é bem curta, assim. Preparação é a chave. Eu gosto disso. Porque qualquer coisa que você achar que não é capaz, basta você saber. Leia, estude, veja como é e pratique. Que pronto, você vai estar apto, relaxado e tranquilo para executar qualquer coisa. Né? Boa, boa. Manda uma mensagem final pra galera aí. Eu quero que tu mande 2 mensagens. Uma pro torcedor brasileiro que tá com o coraçãozinho machucado, que o Hexa foi adiado. Manda um recado final pra essa galera. E pra galera que atua como você, como jornalista esportivo, como comentarista esportivo. Por que vale a pena estar vivendo da sua paixão? Cara, é o seguinte, né? Primeiro pro torcedor brasileiro, né? É osso, é difícil, principalmente da forma como foi. Mas... não dá para ganhar toda hora, né? A gente é a seleção que ganhou mais vezes, né? Quem tem mais tem 5. Essa frase é a realidade, é verdade. E tem que correr atrás ainda das outras seleções. O futebol está mudando muito. A gente não vai ganhar só na resenha, no pagode ou no futebol moleque. Tem que ter tudo muito isso atrelado. E quem sabe já desde 2002, quando foi a última conquista, com o grande Filipão, em que talvez esses 26 anos aí que vão... 24 anos, né, que vão se mostrar até 2026, eles sejam a prova de que não dá mais para ser só a família, o paizão, aquilo ali, que o futebol está precisando evoluir, que a gente precisa ter um intercâmbio de ideias, que os jogadores precisam entender o que é a seleção brasileira de fato, de dar aquilo ali a vida deles, como a gente via antigamente darem, e que 2026 é logo aí, passa voado, e vamos estar lá, em loco. Lá em Vancouver, se Deus quiser, já muito bem estabilizado daqui para lá, para já estar fazendo projetos, né? Na área aí, quem sabe, alguns freelas para TVs daqui, tudo que a vida puder nos oferecer para estar lá junto nessa Copa do Mundo, né? Show de bola. Irmão, obrigado. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite de vir bater esse papo na boa aqui. E boa sorte na nova jornada aí. Só o recadinho que você falou da... pra galera pra rapaziada, né? Do jornalista, né? Sim. Qualquer profissão do mundo, se você se dedicar, se você gostar, se não for um fardo para você estar indo trabalhar ou estudar aquilo ali todo dia, você vai dar certo. De uma forma ou de outra. Eu, por exemplo, eu saí da TV porque não gostou. Não, eu considero que eu dei certo. Eu já construí uma imagem, eu atingi um sonho que eu tinha, eu ia ser comentarista do Globo Esporte, e eu não só fui comentarista do Globo Esporte, mas fui comentarista do Sport TV, do Premier, da TV Verdes Mares, da Verdinha, da TV Diário, de tudo que o Sistema Verdes Mares pôde me proporcionar. E para mim deu. Então, cada um sabe onde é que o calo aperta, quando é que você tem que insistir mais ou desacelerar, que também é importante. A gente vive num mundo hoje tão frenético para tudo, que desacelerar, como você falou, a questão que eu falei de dormir, é importante, cara. Se cuide, tenha a mente tranquila. Se você não estiver bem psicologicamente, se você não estiver feliz, se você não estiver leve, não importa a quantidade de dinheiro que você estiver ganhando, não importa a empresa que você trabalhe, o patrimônio que você juntou, a principal coisa que a gente tem de boa na vida é a saúde, é o mental, é se sentir bem consigo mesmo. Então se dedique, estude, vá fundo, que você vai dar certo, seja nessa profissão ou em outra que a vida lhe apresentar, né?
Boa, esse foi Daniel Rocha, meu grande irmão. Boa sorte na jornada aí, no planejamento para ir para Vancouver. Vai estar na Copa do Mundo, eu vou estar visitando você lá. Vamos assistir, eu acho que são duas cidades que vão ter. Vancouver e Toronto, lá em Canadá. E os Estados Unidos vai ter mais 10 ou 11, México mais 2, né? Cara, sucesso na nova jornada aí. Muito obrigado. Para você, para sua esposa, para construir sua família lá. E tamo junto, as portas do Papo na Boa estão abertas aí sempre que tiver por aqui. Tamo junto, prazerzão. Galera, você que chegou agora aí, não se esquece de se inscrever no canal aí no Papo na Boa. Ativa o sininho lá nas notificações para ajudar a gente a aparecer para mais pessoas, que a gente sabe que o algoritmo do YouTube é uma loucura. E tamo junto. Esse foi o último Papo na Boa do ano. Boas festas para você. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Em 2023 vem muita resenha boa por aí. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.